Irmãos, olha só que testemunho forte e impactante que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Evne Braga. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Evne Braga. Vamos ver o vídeo. Eu cresci num lar muito perturbado, sem nenhuma estrutura familiar, né? Minha mãe conheceu meu pai com 14 anos de idade. Uma criança, né? E meu pai tinha aproximadamente 28 anos e ficou com ele e fez família, né? Quando ela foi morar com ele, que também nunca foram casados, ele tinha 35 anos. Meu Deus! Foi. Eles foram morar juntos e aí minha mãe teve a minha irmã mais velha, Mariana. Nasceu a minha irmã, depois de 8 meses nasceu meu irmão. Depois de mais 8 meses nasceu a minha outra irmã. Gente. E depois de mais 8 meses Meu nasceu Deus. eu. E assim, debaixo de muita luta. E assim, a minha mãe e meu pai toda a vida trabalhou no mercado, era açougueiro, Açougueiro. né? E quem sabe isso que eu estou falando, quem vai vir de açougue ali naquele mercado, o que é que acontece? Ele um dia era um pobre, um dia era rico. Um dia era pobre, um dia era rico. Meu Deus. E a gente padeceu, passou muita necessidade. Gastava com bebidas. Isso, muito. O que é que aconteceu? Meu pai, ele era viciado em jogo, né? Jogava muito baralho, viciado em bebida, muito. Ele bebia muito, todos os dias, quando chegava. Antes de chegar, ele chegava bêbado, né? E a gente foi crescendo nesse lar, nesse ambiente. Não tínhamos uma casa para morar, morávamos de aluguel. Logo após, eu acredito que com 6 anos de idade, minha avó deu um barraco para mim, meus irmãos, minha mãe e meu pai morar na beira da lagoa. E a gente morou lá, acho que 4 anos. A gente ficou lá, morando lá na beira da lagoa e sobrevivendo, né? Debaixo disso a gente passou muita necessidade, né? Tinha dia que meu pai trabalhava, tinha dia que ele não ia trabalhar. E por conta disso não tinha nada dentro de casa. O que é que acontecia? Minha mãe ia pegar sururu para despinicar, a gente ia pescar. Sério? Né? Era. Como a gente assim? A gente tinha aquelas redes bem, aquelas varas bem fininhas que vende. Gente. Que na época eu me lembro como se fosse hoje, era R$1,50 uma vara daquela. Aí a gente, debaixo dessa luta todinha, eu e meu irmão, a gente sentiu o desejo de comprar uma vara daquela. Aí a gente comprou uma vara e a gente ia pescar. E daí a gente foi e a gente pescava. Quando a gente chegava lá na beira da lagoa, a gente pegava peixe, às vezes tinha... o único peixe que a gente pegava era o mandim. E a minha mãe cozinhava, ela fazia um pirão, a gente comia. E ali saciava a nossa fome e nós estávamos felizes. Felizes. Né? Felizes com aquela realidade. Sim. Porque até uma pessoa me questionou e disse assim, você não tem vergonha de falar? Eu disse, mas aquela realidade ali minha trazia felicidade para mim. Né? Eu não sabia o que era ter muito. Né? Eu chego a me emociono porque eu entendia que ali era a minha felicidade. Né? Ali estava o rodomo da minha alegria. E dali eu comecei a crescer. Né? E cada dia que se passava ficava mais complicado. Perdoe aí, viu? Né? E eu sou muito grata a Deus porque Ele me deu a oportunidade. Né? De estar em qualquer lugar para pregar a sua palavra, para viver uma nova realidade. Porque no meu ponto de vista, na minha visão humana, eu não viveria nem veria outra realidade. Eu acharia que a minha vida seria igual ao do meu pai e a da minha mãe. Era o que você conhecia. Era o que eu vida, conhecia. Né? E ali eu era satisfeita. Né? A minha realidade trazia para mim satisfação. Né? Você conseguia fazer a comparação de você viver numa casa assim, você ver outras casas e... Eu conseguia porque eu tinha família. E assim, eu passava alguns dias na casa da minha avó. Eu passava alguns dias na casa da minha tia. Então, a realidade era totalmente diferente. Mas dentro de mim ardia o desejo de estar lá. Sim. Com o meu pai, com a minha mãe. Entendeu? E assim, toda a minha vida foi... O sentimento dentro de mim foi ter o melhor e dar o melhor à minha família. Quando a gente tem esse desejo... quando a gente vive essa realidade, a gente tem esse desejo de querer dar o melhor. Sim. Né? E ali a gente viveu dessa forma e foi vivendo, ainda moramos 4 anos lá na beira da lagoa. Sim. Daí chegou a ordem do governo, do prefeito, para derrubar os barracos. Foi a primeira vez que derrubaram os barracos ali e deram casa habitacional no Benedito Bentes. Sim. Louvado seja Deus. E o que é que aconteceu? A gente foi morar no Benedito Bentes e a gente ficou lá no Benedito acho que 2 anos e meio
de 2 anos e meio a 3 anos. E a gente ficou lá, foi morar no Benedito. E quando a gente saiu do Benedito Bentes, a gente saiu por causa que a minha irmã teve um atentado. Tentaram estrupar ela. Sério? Pegaram ela, porque lá onde a gente morava tinha muita grota. Sim. A gente morava no conjunto Freitas Netos. Aí tinha muita grota e um dia pegaram minha irmã, um rapaz. Vizinho mesmo? Com a faca, não, foi uma pessoa de fora. A gente não conhece. Pegou ela com a faca Meu e Deus. tentou descer a grota com ela. E ameaçando ela para ela descer a grota porque sabia que ia fazer algo barbaridade com ela. Aí o que acontece? Os vizinhos perceberam que todo mundo conhecia a gente lá e Falaram. conseguiram gritar. E quando gritaram, minha irmã correu, aí pegaram esse rapaz, chamaram a Meu Deus, polícia. que livramento. E daí a minha mãe ficou com medo. Sim. Aí o que foi que a minha mãe fez? Saiu do Benedito Bentes. A gente veio morar aqui na Ponta Grossa, onde era a casa da minha avó, que morava de aluguel. Ela Então saiu. vocês venderam lá? Isso. A gente ficou lá. Só que a gente ficou lá morando e foi nesse período que eu conheci o rapaz que eu falei pra você, com 12 anos de Com idade. 12 anos. Mas aí você ainda estava naquele cenário de seu pai, de Da minha agressão. mãe, isso, Vocês também apanhavam? Muito. Muito. Mas a gente não apanhava do meu pai, não, era mais da minha Da mãe. mãe, né? Sempre é a mãe, porque a mãe tá ali o dia O negócio todo. do meu pai, no começo, ele batia muito na minha mãe. Muito, E vocês muito, viram, muito. A gente assistiram via, tudo isso? A gente via, a gente presenciava. A gente tinha tanto trauma que a gente saía pros cantos, eles bebiam muito. Então, Os dois? Geralmente, no final de semana, eles iam beber e levavam a gente. Levava vocês. Levava. Aí começavam... Introduziram a bebida na vida de vocês? Foram eles? Assim, né? Pra gente presenciar, né? A Aí realidade é essa. A gente não bebia quando era pequeno. Mas a gente via a Ficou uma situação... coisa comum, né? Entendeu? E era comum, normal, né? Todos os dois fumavam, Sim. né? A minha família foi uma família que teve também a questão do tabagismo. Fumamos muito, né? Hoje eu sou liberta, mas eu ainda tenho Graças a Deus. 2 irmãos que fumam demais, né? Então, por conta É difícil, da né? realidade que a gente Só viveu. Deus pra Só ele. libertar. Então, daí a gente presenciou tudo isso. Meu pai batia muito na minha mãe. Muito, muito, muito de verdade. Batia de uma forma que a gente ficava, quando ele vinha, já era aquele terrorismo. Meu pai passava da hora, ele chegava 2h30, 3 horas em casa. Se desse 4 horas da tarde, já ficava nervoso. Porque a gente sabia que ele vinha embriagado, ela ia brigar com ele E acontecer a confusão. E não tinha, antigamente, não tinha esse negócio da mulher querer ir denunciar. Não. Né? Não tinha, não. Os Era... vizinhos não se metiam também. Não. Eu sei. E era igual aquele ditado popular, era entre tapas e beijos. Tapas e beijos. E a minha mãe, assim, ela, pra poder lidar com aquela situação, ela também foi descendo na cachaça. No álcool, ela começou a beber muito para se defender. E ela alegava que só aguentava ele se tivesse bêbada. Meu Deus. Ai, minha filha, pense num cenário. Os 2 bêbados. Sim. E vocês... Chegou cenários de briga dentro de casa. A gente escondia até as colheres. A Uma colher? colher. Porque quando ele chegava bêbado e ela já tava, ele avançava nela, ela avançava nele, aí pegava faca, pegava garfo. Então vocês pegavam todos os utensílios. Todos. Quando dizia assim, chegou na esquina, a gente colocava as coisas tudo debaixo. Já Tirava sabia. a gaveta do armário e jogava debaixo da cama. Porque sabia que ia acontecer alguma coisa. E um dia passou um cenário desse que a gente escondeu a faca, escondeu os garfos, todo objeto que perfurasse, pois ela pegou uma colher. Gente, Uma colher, como é que Ela como é pegou que uma colher e eu disse, mãe, eu também fiquei com isso. Pra que essa colher? Ela disse, porque se ele vir pra cima de mim, eu arranco a bola do olho dele. Gente, vocês nesse meio tempo, conhecia Jesus? Tinham ouvido falar de Jesus nessa fase? Ainda não conhecia. Não sabia o que era uma igreja, não sabia o que era. Sabia o que era crente? Não, Não. não. Vai contando aí. Porque a minha mãe, ela veio do berço de candomblé, né? A casa o pai da minha mãe, a mãe da minha mãe, ela tinha, o meu avô, ele era pai de santo, que nem dizem aí, né? Sim. Então, a minha mãe veio do berço de candomblé. Sim. E a gente ficou na questão do catolicismo. Então, porque eu tinha também uma irmã da minha avó, Entendi. que ajudava muito a minha mãe, Sim. que é uma história da minha mãe Mas também. vocês eram católicos, mas não iam à igreja. Não. Então você não tinha noção de Jesus, de... Não. Enfim. Porque essa minha tia, que tinha muita proximidade com a minha avó, não, fazia o máximo para nos ensinar Sim. a questão de ter aquela liturgia. Porém, a gente não sabia, a nossa vida era dissoluta, sem direção mesmo. Meu Deus, minha amiga. Entendeu? Aí quando a gente veio embora, do Benedito pra cá, aí foi quando a gente foi morar na Ponta Grossa. E eu conheci esse jovem. Eu tinha 12 anos, Sim. né? Eu conheci ele, eu tinha 12, ele tinha 15. 2 crianças, né? Esse jovem, ele era um jovem também que tinha uma vida muito Quantos anos perturbada. ele tinha? Ele tinha 15. 15 anos.
Você com 12. Isso. Ele tinha... Não tinha 15 totalmente, ia fazer 15. Quando a gente começou a se relacionar, ele estava perto de fazer 15 anos. E ele já estava no mundo... Já era aquele jovem que nem diz rebelde. Sim. Né? Só que assim, ao longo do tempo que a gente foi ficando junto, foi piorando a situação. Você conheceu ele no lugar onde você morava? Isso, ele andava lá na onde a gente morava, na Ponta Grossa, né? Ali pela Coreia. A gente andava ali, a gente se conheceu ali e foi aquela paixão, aquela primeira paixão, amor, que a gente não sabe de onde sai, né? Minha mãe e meu pai não aceitava. Sim. Minha família nenhuma queria, né? Mas eu fui contrária a tudo isso e fui viver uma vida... Você enfrentou Enfrentei seus pais tudo pra ficar com pra ele. ficar com ele. Enfrentei tudo e fiquei, né? Só que daí a gente ficou esse tempo junto e debaixo desse tempo a gente viveu muita coisa. Conheci droga, conheci tráfico. Ele era uma pessoa altamente perigosa, né? Altamente perigosa. Ele morreu com 18 anos. Mataram ele com 18 anos. Ele morreu com 28 homicídios nas costas. Que, gente? 28 homicídios. Fora as participações. Meu Deus do céu. É o que o Satanás faz isso, né? É roubar, matar. A realidade, destruir. né? Só que assim, quando eu estava com ele e ele ainda era vivo, eu tinha um certo controle. Por quê? Porque ele é meio que era possessivo. Então ele fazia as coisas, mas não me permitia. Entendeu? Eu vivia um relacionamento... Ele dizia, isso não é pra você. Isso, eu vivia um relacionamento abusivo, muito abusivo. Então, você era dele. Isso. Entendi. Eu era dele, não podia ser de ninguém. E a minha vida era à mercê dele. Girava em torno dele. Isso. E não podia fazer nada fora do que ele quisesse. Sim. Entendeu? Porque, assim, por ele ter como é que posso dizer? Essa história, essa vida... A gente não tinha tanta convivência, porque ele passava muito tempo fora. Sim. Ele vivia muito foragido. Era. Procurado pela polícia. Isso, procurado pela polícia, pelo matador. Muito foragido. Aí a gente passava 3, 4 meses sem se ver. Nossa, Era. você sozinha? Sozinha. E como é que você Aí eu sobrevivia? ficava na casa da minha mãe. Entendi. Ficava na casa da minha mãe, na casa da minha mãe, na casa da minha família. Quando ele aparecia, a gente ia. Quando não aparecia, passava tempos preso. Ele passou muito tempo preso. Quando ele morreu, você... Ia fazer 16 anos. 16 anos. Quando ele faleceu, Sim. que mataram ele. Então eu senti a liberdade, entendeu? Ele já tinha me infiltrado no mundo. A realidade foi essa, eu já conhecia tudo. Porque ele tinha boca de fumo, eu já presenciava. Ele vivia usando droga, eu já presenciava. Eu usava escondido dele. Sim. Entendeu? E quando, assim, assassinaram ele, o que foi que aconteceu? Eu me senti na liberdade de viver aquela vida. No lugar de eu... Era o que você conhecia. Era a realidade minha, entendeu? Sim. Então ali eu fui me envolver. Me envolver com droga, me envolver com tráfico, me envolver com muita coisa errada, né? E com 16 anos de idade eu engravidei da minha primeira filha. Aí você já pulou uma etapa aí. Pulei. Porque aí já tem uma outra pessoa na jogada, né? Que o dito cujo... Isso. Morreu. Morreu. E aí apareceu outra pessoa na sua vida. Questão de farra mesmo. A gente, Sim. numa farra, numa noite, numa festa, conheci esse rapaz, a gente se relacionou. Não foi um relacionamento tão sólido, né? E daí a gente ficando, eu engravidei. Né? E nessa gravidez, aí houve a necessidade da gente morar junto, por causa da gravidez. Sim, vamos assumir essa criança, né? Isso. Porém, ele não aceitava assumir a criança. Ele queria morar comigo, mas não queria que eu gerasse a minha filha. Ele era mais velho que você? Era, eu tinha 16, ele tinha acho que 23 anos por aí, né? Então, o que é que acontece? Ele já tem uma filha também, já tem uma filha. A filha dele, eu acho que quando a gente se relacionou com ele, ela tem uns 4 anos. E ele não tem condições de ter filho, e aquela luta toda, e a gente, eu lutando naquela dúvida, vai ter que tomar remédio, vai ter que interromper, e aquela peleja toda. E ali, nesse período de tempo, eu conheci o candomblé, né? Eu estudava, só ia para a escola só para ficar lá na porta. E eu conheci um pessoal, e esse pessoal vivia dentro da macumba. E a gente teve uma proximidade. E nessa proximidade, foi nesse processo, nesse período que eu engravidei, e eu comecei a andar, ir para toque, ir para reuniões, presenciar algumas coisas, fazer algumas obrigações, porque eu comecei a ser filha. Eu fui me aproximando, me afundando. Cada dia que se passava, eu me afundava mais. E continuei indo para toque, obedecendo. Não me aprofundei muito, até porque tem coisas que eu ainda não sei. Sim. Porém,
Nesse dia, eu saí de casa muito perturbada, porque o pai da minha filha disse que eu tinha que tomar remédio e tudo. Nesse processo de tempo, eu trabalhava com uma mulher e ela já era católica, não era crente. E essa irmã, ela disse assim, você não vai matar, não. Deus não vai deixar faltar nada. E eu com aquilo na minha mente. Meu Deus, eu vou ter uma criança com 16 anos de idade. Como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou... Sim. E isso, o diabo ouvindo tudo isso, né? Porque ele escuta. Quando foi à noite, eu fui para o toque. Quando cheguei no toque, ele lá se manifestou, olhou para mim e disse, eu sei que você está com medo, né? Você está com medo de essa criança nascer e faltar alguma coisa a ela. Mas se você me der essa criança para mim, não vai faltar nada. Eu estava com 2 meses e meio, a fazer 3 meses de grávida. E ali eu disse, eu faço o quê para lhe dar ela? Ela foi e disse, me dê ela para mim, consagre ela a mim ainda na sua barriga e não vai faltar nada. E ali foi o que aconteceu. Ela pediu, eu dei, né? Passou-se o tempo, o período da minha filha nascer, né? Minha filha nasceu com 8 meses de gestação, nasceu. Normal? É cesárea, um parto cesariano. Sim. Né? Nesse período de gravidez, eu fiz muita coisa, Eva. Muita coisa de verdade. Eu vendi. O quê? Foi. Nesse período de gravidez, eu pintei, que nem diz o ditado popular, o Continuou no sete. mundo das drogas? Continuei no mundo, continuei usando droga, continuei fumando, continuei aprontando. Tudo que não pode, você E assim, fez tudo. eu entendi assim, eu tinha uma necessidade de fazer um enxoval. Sim. Eu não tinha um trabalho. O que é que eu fiz? Fui vender droga. Pra conseguir o dinheiro. Pra conseguir o dinheiro, né? Pra comprar as coisas. Então, eu grávida, eu vendi muita droga. Muita droga mesmo eu vendi. Então, quando a minha filha nasceu, eu acredito que com 4 meses a 5 meses aconteceu um cenário. Só que antes disso, a minha filha já nasceu com problema. O médico disse que ela nasceu com má formação no pulmão. E dessa má formação, a minha filha só vivia no hospital. Será que foi por conta também do cigarro, né? Eu também acredito que sim, mas eu acredito também que já era um projeto de Deus. Sim. Na realidade, já era o Deus que pode entrando em cena. Glória a Né? Deus. Fazendo algo Glória para a chamar a Deus. nossa atenção. Porque quando o Senhor ele tem uma obra nas nossas vidas, ele faz alguma coisa Faz. para nos chamar a atenção. Né? E a minha filha adoeceu, ela teve 3 derrames pulmonar, né? 4 pneumonias agudas. A gente Quando só vivia nasceu. internado quando nasceu. E o período do crescimento. Eu lutei com ela do dia que ela nasceu até 8 meses. Eu Você entreguei, fez. consagrei a minha filha a Maria Ainda no Padilha. seu ventre. Isso, no meu ventre. Entendeu? E nessa correria foi quando eu comecei a construir as coisas dela. Fui vender droga, fazer aquela correria todinha. Então eu falei, entreguei. Só que assim, até então eu não fazia tanta ênfase a isso. Porque eu tava lá dentro, entendeu? E passou-se do dia que ela nasceu até 8 meses debaixo dessa luta. A minha filha sofreu tanto, Evany, que a gente internava ela, não tinha lugar para botar soro na veia. De tanto que ela foi furadinha. Furava a cabeça. Sim. O único lugar que ainda achava acesso era na cabeça dela. Ela não crescia. O médico olhou para mim e disse assim, ela não vai crescer. Ela não vai progredir por conta da questão do tratamento de muitos antibióticos que ela tomou. E a gente percebe que ela não tem má formação. A gente ia muito, eu tive que fazer um plano de saúde quando ela nasceu, porque já vivia doente, né? Sim. E a gente cuidou dela no hospital e aquela luta todinha, morre, mas não morre. A última pneumonia que ela teve, o médico disse que ela não voltaria para casa. Uhum. Dali, eu disse, se for para morrer, eu quero que ela morra em casa. Para ficar aqui também eu não vou deixar, não. Porque era tão sofredor, tanta furada, tanta coisa. E ali eu peguei minha filha e levei para casa. Sozinha. Sozinha. Recebi. Você vai assinar um termo, vou assinar um termo. Assinei o termo, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, essa pessoa que eu trabalhava com ela, essa irmã, ela deu um culto de ação de graça. Tinha acabado de aceitar Jesus. Meu Deus. Foi. Aí já começou Glória o Deus pode, a né? Jesus. Ela tinha acabado de aceitar Jesus Sim. e deu um culto de ação de graça. Daí ela me chamou. Se tu tá em casa com a Tatá, eu disse, tô. Porque ela amava a Tatá de paixão. Ela, a família dela, foi um suporte muito grande na minha vida para cuidar da minha filha. Até eu, na minha loucura, elas me apoiaram muito com a minha filha. E ela, tu tá em casa com a Tatá? Eu disse, tô. Ela disse, vem pra cá, mulher, vai ter um culto de ação de graça aí, eu vou fazer uma comidinha. Eu fui por causa da comida. A comidinha. Eu não fui por causa da lei do crente, não. A realidade tem que ser dita, né? Só vou pra comer. Ela disse, venha, mulher, comer. E dali eu fui. Foi tanto que eu não fui pro culto que eu fui e fiquei no quarto. Na casa dela? Na casa dela. O culto não era na ficou lá sala. no culto. E eu no quarto. Ah. E ali a gente jantou, né? E teve o culto lá e a gente jantou. Depois da janta, ela me chamou pra me conhecer o pessoal. Aí quando eu cheguei na sala, aí tinha um pastor lá ministrando, pregando pra uma pessoa. Aí olhou pra mim e disse, tu não veio aqui em vão. Isso eu fui com a minha mãe, eu tenho até minha mãe de prova. Porque antes de a gente
de eu sair pra sala, eles estavam fazendo o culto dele, um culto pentecostal, sabe como é? Um dá lugar ali, outro dá lugar ali, entrega decreto aqui, entrega decreto ali. E minha mãe disse, só está pior do que no terreiro lá do... Aí falou o nome do pai de santo, né? Sim. Aí ela sem entender, Não disse, mãe, entendia, mulher, né? não toca não, deixa o povo, cada um tem a sua forma, Só você deixa falou. o povo, né? Aí quando eu saí, já saí cismada, a realidade é essa. Aí ele olhou pra mim, esse pastor, e disse assim, Deus, ele tem um propósito de você estar aqui hoje. Eu disse, eu creio. Se está vendo essa criança que está no seu braço, não era para estar viva. E ali eu já parei, né? Porque toca com fala dos filhos. Sim. Eu já comecei a me desmoronar, já comecei a chorar. E ele disse, tenha calma que você precisa entender o que Deus quer falar. Meu Deus. Foi. O homem tinha Aquele dia autoridade. marcou a minha história de verdade. São 16 anos, 15 anos e 2 meses dessa história acontecida. Que a minha filha tinha acabado de fazer 8 meses de nascida. E ali ele olhou e disse assim, Deus, ele tem uma obra na vida dessa criança e na sua vida. Deus lhe escolheu no ventre. E o Senhor escolheu essa criança no ventre. Deus, ele sabe a rejeição quando ela foi gerada no teu ventre. O pai rejeitou ela. E por conta disso, tu consagrou ela ao demônio. Tudo. E ali... Ainda foi mais além. Uhum. Que quando ele falou assim, disse assim, Deus, ele viu quando tu consagrou ela a Satanás. E desde o primeiro momento que ela era somente um embrião. O diabo já queria colocar a mão, mas o Senhor já estava com a mão por cima. Eu falo isso, eu me arrepio, me emociono. Glória a Deus. Porque ali eu vi verdadeiramente o poder de Deus. Eu nunca tinha presenciado aquilo daquela forma. Nunca tinha visto isso. E ali eu comecei a chorar, e quando eu comecei a chorar, naquela mesma hora, aquele pastor teve uma autoridade tão grande, que ele disse assim, para tu saber que Deus é Deus, na tua vida, na vida dessa criança, hoje, o Senhor está quebrando essa maldição de enfermidade. Quando ele liberou essa palavra, a Evânia, minha filha, desmaiou nos meus braços. E eu fiquei desesperada, balançando minha filha. Meu Deus, minha filha morreu. Dona Neide, que é a moça que cuidava de mim. A minha filha morreu. Assim, não, mulher, tenha calma. E a minha filha suando frio, desmaiada. Aí chegou uma missionária, colocou a mão nela e orou. E repreendeu. Daqui a pouco a minha filha abriu o olho. Quando a minha filha abriu o olho, o pastor olhou pra mim e disse, Deus primeiro revelou. Olha o que ele explicou, viu? Deus revelou, Deus quebrou e agora ele tá fazendo promessa. Louvado E ali seja ele o abriu a nome do boca e disse, Senhor. Deus manda dizer que o mal foi quebrado hoje. E o Senhor vai usar essa criança para o louvor dele. Meu Deus, que coisa linda. Deus tem uma obra tão específica na vida dessa criança que com 7 anos de idade, ela será batizada no Espírito Santo. Deu data. Deu data. Glória a Deus. Com 7 anos de idade, ela será batizada no Espírito Santo. E ela vai cantar, porque a voz dela vai chegar em lugares que ela não tem condições de ir. E ali eu segurei, eu sem entender, mas eu tomei posse daquilo que ele havia falado. Entendeu? E ali eu saí com um temor no meu coração, dando crédito no Deus que fala. Porque ali eu percebi que Deus falou comigo como falou com aquela mulher samaritana. O Senhor primeiro foi no oculto, revelou a situação que eu estava vivenciando, para depois quebrar o mal que estava sobre a minha vida, para depois fazer promessa. Meu Deus. Né? Ali, depois que eu aceitei Jesus, foi que eu vim entender o projeto que Deus já tinha na minha vida, na vida da minha filha. Né? E dali eu fui para casa, não aceitei Jesus. Né? Depois de tudo isso. Depois de tudo isso, não você aceitei ainda Jesus. não aceitou, o coração ainda estava fechado. Ainda né? fechadíssimo. É. Ainda continuava fazendo as Ainda obrigações. fazia, e quando foi depois dessa reunião, eu não fui mais. Comecei a parar de ir, entendeu? Ele mandava mensagem, ligava. Aí o rapaz que era o pai de santo, aí a gente tem uma proximidade. Mulher, tu não apareceu, não sei o quê, o Exu vai te pegar, não sei o quê. E fazia aquele medo. Olha só. Aquela coisa, vai levar uma pizza, não sei o quê. E trazia aquele medo, mas eu não tinha mais aquele desejo. Entendeu? Não tinha. E eu fui me afastando. Só que assim, quanto mais eu me afastava, eu percebia que o negócio ficava mais complicado. Uma guerra terrível. E você sem entender, né? Sem entender que era os olhos espirituais ainda um pra reino entender. espiritual, né? Então, dali eu fui me afastando aos poucos e eu morava numa casa. Eu fui morar numa vila ali no Joaquim Leão, na quadra 4, né? Perto da casa dessa irmã. Sim. Trabalhava pra ela. E eu fui morar ali e eu coloquei no coração definitivamente de não ir mais pra o Candomblé, pra Macumba. Eu disse, não vou mais. Mas vamos pra igreja também eu não vou, não. Mas, enquanto Deus não trabalhar... Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. E fiquei stand-by. Sim. Né?
esperando, mas eu já sabia que já era o trabalhar de Deus. Você ainda estava junto com o pai da Tainara? Isso, ainda estava com ele, né? Entre trancos e barrancos. A gente separava, no ano a gente separava umas 20 vezes. Gente, viveu a mesma O mesmo realidade, cenário, o mesmo isso, cenário do meu pai e da minha sua mãe. infância. Debaixo de luta, debaixo de cacete, de agressão. Sim. Ele dava nele, eu dava nele, ele dava em mim, aquela danação toda. E a Tainara novinha. E a Tainara novinha. Assim, eu acredito que Deus escolheu a minha filha de uma forma tão grande que foi como eu falei. Esse pessoal gostava muito dela, então ela passava mais tempo com eles do que comigo. Cuidado de Deus. Então ela não presenciava tanta coisa. Ela era cuidada de uma forma, Evelyn, que era alimento, era roupa, era sapato. Eles cuidavam assim como se fosse que coisa filha. linda. Mas já era o próprio Deus trabalhando e eu não Sim. entendia. Né? E Deus sabe o quanto eu sou grata por eles, pelo cuidado, porque Deus se utilizou da vida deles para fazer alguma coisa pela minha Você filha. tem contato com essa família? Tenho, ela é minha missionária. É? Congrega com a gente lá. Sério? Então você é pastora dela? Eu sou pastora dela. Gente, que coisa linda. A mãe dela, que também me ajudou muito, né? Faleceu já há alguns anos. Jesus mas é lindo. ali foi uma bênção de Deus na minha vida. Amém. Eu acredito que foi uma ponte para Deus trazer uma certa estabilidade para minha vida, né? Eles são bênção de Deus. E o que acontece? Eu fui e fiquei morando nessa vila. Só que encostada nessa vila, a casa dessa vila, morava uma crente. Olha o cenário que Deus causa para fazer a obra nas nossas vidas. Morava uma crente, e essa crente, ela todos os dias, ela louvava o louvor da harpa. E isso me incomodava de uma forma absurda. E eu não entendia que já era o diabo futucando, né? Porque eu disse, essa mulher tem horário para louvar toda hora. Mas quando dá meia-noite, essa mulher começa a cantar. Meia-noite? Toda meia-noite ela começava a louvar o louvor da harpa. Quando foi um dia, eu discuti com ela, né? Que eu era meio atribulada também. Eu era perturbada, eu era barraqueira. Meu Deus. Eu era um raio, minha filha. Adolescente ainda, né? Também. Aí eu cheguei na porta dessa irmã, bati. Sai pra fora que eu vou dar um cacete em você. E vai no VAR, ela disse, mas por quê? Eu disse, porque tá fazendo barulho, a gente quer trabalhar, vocês ficam aí cantando, não tem o que fazer não. E foi aquela confusão, uma discussão terrível. Trabalhar como? Isso, eu discutei. Trabalhar como meia-noite? Era, porque eu queria dormir pra acordar cedo entendi. no outro dia, entendeu? Pra ir trabalhar, e ela não... Entendi. Não queria... Perturbando a lei. Aí, o que acontece? Ai, Jesus. Foi uma discussão terrível nesse dia na vila. A vila ficou pequena, já era pequena, ficou menor. E eu fiquei com vergonha. Eu vi que foi o próprio Deus que colocou, hoje eu entendo. Que eu fiquei com uma vergonha tão grande, que quando essa irmã passava, eu queria um buraco pra enfiar a cara e não achava. E eu senti o desejo de pedir desculpa a ela. Não conseguiu mais encarar ela. Não. Ela revidou? Não. Ela falou nada? Não. Ela disse, não, a gente só tá cantando, mas eu vou diminuir o volume. Tá. Ela parou, então? Parou não, continuou cantando. Continuou cantando. Só que diminuiu o volume, parou não. Não parou não, continuou cantando. Ousada, Aí nesse dia da discussão, passou acho que uns 5 dias, chegou uma irmã missionária que ajudava ela espiritualmente, pra cantar na casa dela. Foi ajudar, reforço. Foi ajudar. Aí quando ela chegou, que essa irmã chegou no portão, eu tomei aquele susto. Se fala, meu Deus, ela vai se juntar com a outra, vai me dar um cacete. Sem entender, vai né? Se juntar com a outra. Vai me dar um cacete, vai se vingar agora. Mas o que acontece? Glória Essa a irmã Deus. chegou na minha porta, que foi com ela, que foi pra louvar com ela, disse assim, você está convidada para ir adorar com a gente. Eu disse, adorar? Quer adorar? Ela disse, não, a gente vai cantar. Você quer cantar com a gente? Eu disse, aí eu fiquei com vergonha de dizer que não ia. Aí eu disse assim, hoje não. Mas outro dia eu vou, viu? Se preocupe não, hoje eu vou descansar, porque amanhã eu vou trabalhar cedo, mas outro dia eu vou. Ela tá certa, mas a gente tá orando pela sua vida. Meu Deus, que Foi, lindo. dessa forma. Aí eu cheguei, eu disse, Oh, amém, Jesus. ore mesmo, tô precisando mais de oração. Pode orar. Passou-se, eu acho que uns 3 dias, lá veio essa irmã de novo. Quando ela entrou, eu olhei pra ela, eu disse, hoje eu vou cantar na casa dessa irmã. E eu acreditei que já foi o próprio Deus trabalhando na minha vida, né? Com certeza. Hoje eu vou cantar na casa dessa irmã. Aí entrei na casa da irmã e elas começaram a louvar o louvor da harpa. E eu conhecia nada. Sim, não sabia, tava ali. Quanto mais elas cantavam, mais eu ficava agoniada. Eu disse, meu Deus, eu tô fazendo, Tô fazendo o que aqui? Tô fazendo o que aqui? Mas elas cantaram um louvor que me chamou a atenção. Esse louvor é minha história. É o louvor 523 de harpa cristã. A fonte escondida. Ainda hoje eu escutei ele. Canta o trechinho pra nós. Água sairá, viva manara, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Aí essa parte que me tocou. Se todos quiserem beber, não se esgotará.
milhares e milhares venham, sempre Toda arrepiada, sairá. gente, eu tô aqui. Foi muito forte. E quando ela começou a cantar, ela disse assim: há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, imundos, que água viva não podem conter. E aquela música ali, aquele louvor, ele foi entrando dentro de mim de uma forma ali. Quando eu me vi, eu já estava chorando. Glória a Deus. Eu já estava chorando. Essa missionária se levantou, me deu um abraço, disse para mim: você é especial para Jesus. Deus tinha uma obra na tua vida. E eu, meu Deus, o Senhor tá falando comigo de novo. Né? Minha filha já tem 1 ano e 8 meses. Um ano e 2 meses por aí. Não. 1 ano e 2 meses minha filha já tinha. E Deus falando comigo, o que aconteceu? Eu fui pra igreja. A dela. Porque a minha patroa, ela congregava em outra igreja. E ela me chamava direto pra ir na igreja lá. E eu não ia. E nesse dia, eu senti o desejo de ir na igreja dessa irmã. E ela disse: vamos lá fazer uma visita? Eu digo: bora. Eu fui. Fui uma vez, fui 2. Na terceira, aceitei Jesus. Fui. Aceitei Jesus e comecei para a igreja. Só que assim, ainda fumava. Não, ainda. é um processo, né, processo pastora? muito É um processo, lento. não é? Às vezes a pessoa pensa assim, venha para Jesus e sua vida vai mudar. Muda, mas não é do dia para a noite. As pessoas têm que entender que é um processo. É um processo. O Espírito Santo vai trabalhando no ser humano, não é mágica. Dessa forma. Não é assim? E foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui para a igreja e eu fui conversar com essa missionária. Eu disse: missionária, eu ainda estou fumando. Tem hora que, como meu marido chega, eu vou beber, né? Ainda uso umas drogas, né? Eu era viciada em loló na época. E ela: tenha calma, Deus vai lhe libertar. Que bom e ali Deus eu deu fiquei sabedoria a ela. 10 meses na igreja. 10 meses? 10 meses. E um dia eu fui para a igreja visitar, que a gente, quando é novo convertido, a gente fica tão sedento que a gente quer estar... A gente não quer passar 1 minuto fora da presença de Deus. Então eu fui visitar numa igreja. E Deus se utilizava de um profeta lá e disse assim pra mim: disse: Deus tinha uma obra tão grande na tua vida que, se preciso for, ele vai tirar alguém que é uma pedra de tropeço, para Deus poder concluir a boa obra que ele já começou. E eu fiquei com aquilo, fui pra casa e, meu Deus, qual é a pedra de tropeço que tem na minha vida? Não vai entender, né? Nova convertida, eu não vou. Não entendia nada. Sim. E passou-se os dias. Isso foi no mês de novembro de 2008. Quando foi no mês de dezembro, dia 28 de dezembro, o pai da minha filha foi embora. Do nada. Do nada. Pegou as coisas Já tava e com tchau. um relacionamento com uma amiga minha e eu sem saber de nada. Né? Quando ele foi embora, ele disse assim: tô me mudando. Eu cheguei em casa, já tinha levado a metade das coisas. Eu disse: por que tu tá indo embora? Ele disse: porque eu não quero mais ver com você. Depois de 3 dias foi que eu descobri que ele já tava com esse relacionamento com essa pessoa que era... amiga. Na época era minha amiga. Sim. E o que acontece? Quando ele foi embora, eu, no lugar de permanecer naquilo que Deus liberou pra minha vida, eu me afastei. Porque eu tinha um sentimento de vingança dentro de mim muito mal. Um caráter em mim estava mal forjado. Sim. E eu era... Naquele momento ali, eu senti o desejo de me vingar, sabe? Eu não queria voltar pro pai da minha filha. Eu não queria viver com ele, mas minha vontade era ver ele e era morto. Sim. Era o desejo que eu tinha, deles dois morrer. O velho homem gritando. Isso, gritou terrivelmente. E eu deixei de ir pra igreja. Me afastei. Passei 3 meses afastada. Nesses 3 meses, minha irmã, se cumpre a palavra. Que a Bíblia diz que quando sai um demônio, Vem e ele 7. limpa a casa, volta ele 7, é a realidade. Meu Deus do céu. Fiquei louca de Meu pedra. Deus. Louca, 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 louca. Ficava tucaiando essa mulher nos cantos. Me enrolava num cacete, batia nele. Eu peguei ele num balde, dei 2 garrafadas na cabeça dele, pegou 14 pontos. Gente, Ô, tu era minha brava, filha, hein? braba. Eu era virada Meu Deus. no raio. Pegou a garrafa e quebrou na Peguei a cabeça garrafa, quebrei, pegou 14 pontos. na Sem cabeça medo dele. de... E meu do que desejo, ia acontecer. o sentimento que vinha dentro de mim só era que matar ele. Pela traição que ele tinha feito comigo, a covardia. Covardia, né? Entendeu? Depois eu comecei a curtir. Foi os 3 meses curtindo, de verdade, terrivelmente. O que eu não curti. Fez. Eu fiz tudo e mais um pouco. Aí passou os 3 meses. Nesse período de 3 meses de afastada, eu passei o dezembro, o janeiro e o fevereiro. Os 4 dias de carnaval, Entregue eu farrei ao mundo. loucamente. Drogas. Droga, prostituição. Eu piscava o olho, eu tava na Barra de São Miguel. Quando eu voltava, eu tava na Barra de Santo Antônio. Com pessoas Louca, aleatórias. com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Aconteceu um cenário comigo que, no segundo dia do carnaval, uma pessoa me chamou, uma amiga, e disse assim: vamos pra Paripueira. Eu disse: bora. E minha filha na casa desse pessoal. Guardadinha. Guardada. Vamos pra Paripueira. Eu disse: vamos. Quando a gente chegou em Paripueira, a pessoa que nos levou não queria nos trazer. E a gente não tinha como voltar.
Entramos num carro de uma pessoa que a gente nem conhece. Quando chegou na Ponta Suragi, esse cara queria pegar a gente tudinho. Olha, foi um cenário terrível. Queria fazer sexo. Todo mundo. Um homem só. Um homem só. Sim. Daqui a pouco ele puxou no cofre do carro, pegou um revólver. Gente. Minha filha, vou matar vocês três, vou jogar vocês aqui de ponta abaixo. Ninguém vai ver. E ali a gente já tava pra lá de Bagdá, drogada, Sim. alcoolizada, entendeu? E ali, eu acredito que foi o próprio Deus livrando mesmo. Ali eu tava com um casco de cerveja de long neck, quebrei no freio de mão do carro. Você estava na frente? Tava na frente com ele, botei na goela dele. Sim. E ele com o revólver apontado pra minha cabeça. Se você não sabe quem é Olha que tá... o cenário, viu? Ele, vou Porque matar você tá você, mexendo. eu mato você e você E me ele mata. tava armado? Tava armado com o E revólver você aqui. mesmo? Aí Meu o que aconteceu? Eu Deus. disse, vamos fazer o seguinte, deixa a gente se embora. Nem a gente vai perturbar você, nem você vai nos perturbar. A gente quer ir embora. E ali era 3h30 da manhã, ele deixou a gente na Ponta Suragi e a gente veio pra casa de pé. A Ponta Suragi ali no Pontal até o Mutirão 1. Foi No Curso do a Vídeo dos pé. Pobres de pé. Isso eu entendi ali que já era livramento de Deus. Né? Na minha vida já era Deus trabalhando. E ali aí foi mais farra, mais farra, mais farra. 3 meses. 3 meses Só terrível. Terrível. Até minha mãe disse, misericórdia. Ela não vai passar não esses dias, vai morrer. Sim. Né? E até assim, eu não falei E no você começo... você ia ver sua filha? Não. Nesse período de carnaval, principalmente, eu não fui ver ela em nenhum momento. Eu deixei ela lá e fui curtir. Sim. Né? E até a minha mãe mesmo não acreditava que eu ia sobreviver. Até minha mãe conversando com essa minha patroa, que na época era minha patroa, a dona Neide, ela disse assim, tu ainda vai perder teu tempo. Eu já fiz um plano funerário. Quando chegar a notícia, a gente vai em terra. Quem disse isso? Minha mãe. Tua mãe não era crente? Não. Então, o que acontece? A gente foi, aprontou, fez tudo isso. E quando foi na quarta-feira de cinza, eu tenho uma ressaca pra ir naquele bloco azul, que é ali num... Esqueci o nome agora, meu Deus. É no interior aqui perto. Eu vou lembrar. E a gente ia pra essa ressaca. Aí, o que acontece? Eu tava certa pra ir. Com um monte de gente já organizando o carro, organizando tudo pra ir. Quando eu tava me arrumando, que eu comecei a vestir a roupa, eu me olhei no espelho. Quando eu me olhei no espelho, aí aquela voz mansa e suave, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, naquele dia eu ouvi. Disse, pra onde tu vais? Você ouviu? Eu ouvi. Não foi algo do seu coração? Não. Você... Pra onde tu nitidamente. vais e de onde tu vens? E aquilo ali me parou. Sentei na cadeira, minha irmã veio de lá pra cá, disse, bora, os caras já tá aí na porta, não sei o que. Eu disse, vou mais não. O que foi? Já começou, foi com essa história de, eita, tá com medo? Eu disse, não vou mais. Algo me desmotivou, eu não vou mais não. Se você quiser ir, você vá. Eu vou tomar um banho e vou buscar a Tatá. Aí ela olhou pra mim e disse, pois eu vou, fica aí à vontade e eu vou. Aí ela foi. Quando ela foi, o que foi que eu fiz? Eu me arrumei e fui buscar minha filha, na mesma rua, irmã. Evany, na mesma rua. Eu tava com mais de 8 dias sem ver a minha filha. Gente, a mesma rua, sua filha tava lá Você na vê casa o que é que o adversário faz. Pois é, Entendeu? pois é. E ali, quando eu cheguei na porta da Votonha, eu chamei. Quando eu chamei, a minha filha veio parecendo um preguinho andando lá pra cá. Ela já tava andando Já, já. tem 1 ano e 2 meses, ia fazer 1 ano e 3 meses. Oh. E ela vinha de lá pra cá, quando ela veio, mamãe. Oh, gente. Eu disse, tava com saudade dela? Não. Não tava com saudade. Eu disse pra minha voinha, a menina falava tudo. Que a senhora não é mais minha mãe. Ela disse isso Ela pra disse. você. Aquilo foi igual uma faca tivesse entrado no meu coração ali. Ai, gente. E eu comecei a chorar, ela veio voltando lá pra cá, tá. Oxe, o que foi, menina? Ela disse que eu não sou mãe dela mais nada. Eu disse, mulher, isso é uma criança, tu vai ligar pra que a criança tá dizendo. Aí eu entrei, tomei um cafezinho. E quando eu ia saindo, bora Tatá pra casa? Eu vou não, mãe, a minha casa é aqui agora. Eita, mas ali eu fui pra casa arrasada. Imagina. Sabe, um sentimento de Foi um choque pra você, né, que você não terrível, esperava. terrível. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E viu aquele choque de realidade naquela casa, que era só um vão. Minha casa só era um vão. Você se viu só. Só, eu dormia numa cama de berço. Tipo, agora nem filha mais não, eu tenho. não tenho mais nada. Você dormia numa cama de Numa berço. cama de berço. Eu não tinha nem uma cama pra dormir. Pequenininha. O berço era da minha filha, que eu tinha desmontado e feito uma cama. Porque quando ele foi embora, ele levou o que era dele e deixou o que era meu, e eu não tinha condição Sim. de comprar. E eu dormia, minha perna ficava pendurada assim, ó, na cama. Meu fogão era um de 2 bocas. Passei muita necessidade mesmo nesse processo. Daqueles pequenininhos. Isso. Assim, né?
Aí eu naquela casa que era só um vão, olhei pros 4 cantos, comecei a chorar, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Minha filha me abandonou, me deixou tudo isso. Passou a quarta-feira, quando foi na quinta, a dona Neide ligou. Tá fazendo o quê, mulher? Eu disse, eu tô aqui, perdida. Não comi, não bebi, nem dormi. Ela, vamos pra igreja? Eu disse, que igreja? Ela disse, vamos pra igreja minha? Eu disse, bora. Aí eu fui. Já fazia quanto tempo que você estava afastada? 3 meses, certinho. 3 meses. 3 meses. Eu voltei pra Jesus no dia 28 de fevereiro. E eu tinha se afastado no dia 28 de dezembro. Então, ali compartilhou, foi tudo certinho ali na mesma... Sabe, eu acredito que foi o próprio Deus para poder me firmar. Né? Marcou. A data marcou. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra igreja. Quando chegou na igreja, terminou o culto, uma bênção. E renovei a aliança. Foi. Renovei a aliança com Jesus. E naquele dia eu disse assim, Senhor, hoje eu quero mudança. Hoje eu não quero ser apenas a Tamara que aceitou Jesus. Hoje eu quero ser a Tamara que vai morar no céu. Igual esse homem terminou de pregar aí. E ali, naquela oração que eu renovei a aliança, Deus usou o pastor pra mim, orando. Em oração que a dona Neide me puxou, né? Ora aqui por ela. Aquele costume, né? Eu não faço nada, mas eu tenho que pedir ajuda, pelo menos pra alguém ajudar. E ali ele colocou a mão na minha cabeça, começou a orar e Deus começou a usar aquele homem terrivelmente. Mais uma vez. Uma segunda revelação que eu recebi ali. E Deus usava ele dizendo assim, o que Deus tem na tua vida é rápido. Ele é o Deus de já. Deus preparou para ti uma cadeira, a honra. E ele vai te honrar de uma forma que o mundo não vai entender. O Senhor só disse para ti, permanece. E ali eu tomei posse, fui para casa. Só que no meio do caminho, dentro do carro, a dona Neide disse, você vai ter que congregar comigo. Porque eu preciso lhe ajudar. Você não pode ficar sem ninguém. Não sei o que, não sei o que. Eu disse, dona Neide, não vou. Ela, por quê? Eu disse, porque o que Deus tem comigo, Deus já falou, é lá. Ela disse, meu Jesus, ela vai se desviar de novo. Eu disse, vou não. Ela ficou com medo. Não vou mais não. Aí o filho dela na época era diácono. Aí olhou e disse assim, mãe, o que Deus tem com a Tamara é lá. Deixa ela ir. E ele também sentiu. E ele também sentiu. E ali a gente foi. E eu voltei pra minha igreja, que é a Missões e Milagres, onde eu nasci. Aí eu voltei pra minha igreja, comecei a congregar, né? E comecei a servir a Deus de verdade. A primeira atitude foi deixar de usar droga. Aí você Totalmente. tomou a Aí eu tomei uma decisão, né, pastora? E eu fui para um círculo de oração, uma consagração do círculo de oração, e eu fui e chamei as dirigentes e disse assim, eu quero que vocês coloquem a mão na minha cabeça. E a missionária olhou para mim e disse, por quê? Eu disse, porque hoje, a partir de hoje, eu não vou fumar mais. Eu fumei 10 anos da minha vida. Eu fumava quase 3 carteiras de cigarro por dia. Por dia? Por dia. E ali ela foi, aí elas oraram, aí profetizaram, eu disse, a partir de hoje você não fuma mais. É uma prisão, né? Não fumo mais, pra glória do meu Deus, eu não fumo mais. Deus te libertou da Isso. prisão. E eu fiquei nessa vila, morando, e morava eu e minha irmã, que é a encosta da minha, mais velha. E ela ainda fazia programa, ainda curtia aquela coisa toda. E nesse dia eu vim da igreja, eu disse, não fumo mais, coloquei no coração que nem ia fumar. Aí o que acontece? Ela foi e saiu pra trabalhar. Quando ela chegou, eu tava dormindo. E ali eu entendi que o que era reino espiritual, o que era ambiente espiritual. Porque quando ela chegou, ela acendeu um cigarro. E eu dormindo, ela soprou o cigarro na minha boca. A tua irmã? A minha irmã. Sangue de Cristo. Assoprou o cigarro na minha boca e eu acordei entalada com a fumaça. Tossindo, ela pegou a carteira do cigarro, colocou em cima da televisão e disse, aqui, fume todinho. E ali eu entendi que ali era o próprio diabo. Não era sabe, querendo... Porque eu tinha tomado uma atitude de mudança. Sim, e ali eu olhei pra ela e disse, está repreendido, Satanás. Ali eu comecei a usar a autoridade que eu sabia que... Sou eu glória. não entendia que eu tinha, acredita? Já foi com autoridade. Espírito Olhei pra ela e disse, Santo. está repreendido, Satanás. Eu não vou fumar. Glória a Deus. Eu não fui contra a minha irmã, o que eu achei interessante e hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia. Que eu não fui contra a minha irmã brigar com ela. E eu olhei, determinei, olhei pra cara dela e disse assim, eu não vou fumar. Pronto. Ali ela parou, sentou e dormiu. Não falou mais Não nada. falou mais nada. Não falou mais nada. Entendeu o recado. Entendeu o recado. Pra glória de Deus, já são 15 anos. Glória a Deus. Sem Sem nunca não. ter. Nenhuma recaída. Glória a Deus. Sabia? Nenhum desejo de se tremer, de ficar nervosa. Porque a pessoa... A gente, eu trabalho com muita gente assim, que passa por abstinência, de libertação. E a gente percebe as irmãs ficam tremendo. A boca treme, as irmãs ficam aperreadas. Quando passa por alguma dificuldade, a única vontade que tem de fumar. Nem isso eu senti. Aí eu entendi que ali é questão de atitude mesmo. É. Quando você toma uma atitude diante de Deus, Deus Isso. ele molda a sua história. Olha que lindo. Né? Gente, presta atenção nisso aí. Quando você toma verdadeiramente uma atitude, o diabo não tem poder nenhum contra a sua vida. Ele não tem poder nenhum. Entendeu? É isso mesmo. Na nossa mente a gente tem todo o controle ali. Eu não entendia que eu tinha esse controle. E dali naquela atitude,
eu percebi o poder que Deus tem. Glória Quando a a gente Deus. acredita no poder dele, ele faz. Né? E ali eu fui liberta para a glória de Deus e comecei uma história muito difícil. Porque se engana quem pensa que aceita Jesus e é fácil. É isso Não mesmo. é fácil, minha filha. Tem A as porta do lutas. trabalho que eu trabalhava fechou. E assim, eu passei por necessidade de eu não ter nem para comer. E eu chegar na tarimba do meu pai, onde meu pai vende carne, as carnes penduradas. Ele dizia assim, leva um pedaço de carne. E o Senhor dizer, não, não pegue. Eu disse, Senhor, mas é o meu pai. Sim. E ele dizer, você não vai pegar. E ali eu disse, pai, quero não, muito obrigado, Deus abençoe. E eu ia para casa, pensando como é que eu ia pagar o aluguel. Que na época era R$140. E eu não tinha esse dinheiro. E uma das coisas que virou uma chave na minha vida foi a questão do uso e costumes. Porque eu era metida maloqueira. A gente ri, mas é sério. Eu era a louca da saia ciclone. Então eu tinha coleção. E quando eu citei Jesus, essa missionária Lili, que foi que me ajudou, ela foi muito, assim, fundamental na minha vida, na questão de libertação. Sim. Ela me ajudou demais. Ela ia pra minha casa fazer propósito de oração, aí Deus falava com ela algumas coisas que tinham uma maldição. Sabe que... Pra você tirar dali. Pra tirar mesmo coisas, bijuteria. Eu tinha um álbum de foto que quando ela abriu, ela disse, Deus mandou orar nesse álbum. Se vamos orar. Quando ela abriu, se esse morreu, e esse mataram, e essa já morreu, e esse tá preso, e esse tá não sei aonde. Eu disse, minha filha, quebra essa foto, pelo amor de Deus. Eu disse, vamos tocar fogo. Então, Deus, ela foi fundamental, Deus se utilizou dela pra quebrar muita coisa na minha vida. Daí ali eu me libertei das minhas roupas e fiquei numa prova. Você jogou suas roupas fora? Joguei não, toquei fogo. Tocou fogo. Nem tudinho. Era tocando fogo e minha irmã chorando. Me dê pra mim. Eu também era muito inocente, na realidade, nova convertida, né? Hoje eu entendi que se eu orasse e desse pra ela, o jeito dela, ela ia vestir, né? O que não servia pra mim, não ia servir pra ela. Isso. E ela, não faça isso não, eu jogando álcool na roupa, na porta Taca da vila. fogo em tudo. Não faça isso não, ela querendo puxar e eu toquei fogo na roupa, fiquei sem roupa. Aí a Lili arrumou 2 saias pra mim, pra igreja. 2 saias. Ó, minha filha, eu passei 3 meses indo pra igreja com essas 2 saias. Só tinha elas. Já sabia o caminho da igreja Já sabia, porque eu não tinha... E pior, a situação que eu tava, eu não tinha como comprar. Tinha hora que eu me pegava murmurando. Eu disse, meu Deus, quando eu não tinha civil, eu tinha tudo. Hoje eu não tenho nenhuma roupa pra ir pra igreja. Existe isso. Deus fechou as portas de uma forma que até o povo pra me abençoar não me abençoava, não. Você Deus passou. só mandava a Ivani o necessário, que era pra comer. Sim. Você entende isso? De você ver sua filha de 1 ano olhar pra você e dizer, mãe, eu quero um Danone. E você não tem. E você não ter. E passar um filme na sua cabeça que você sabe, você pode ir lá. Se você chamar alguém agora, você vai, arruma o dinheiro, você paga o aluguel, você faz a feira. Você não tem necessidade de estar passando por isso. Você passou por um teste de fogo, né? Teste. Um teste é tudo ou nada agora. É tudo ou nada. E quanto mais isso acontecia comigo, mais eu desafiava o diabo. Eu olhava para o cenário e dizia, eu não vou fazer. Um dia eu estava com o aluguel da casa atrasado, uma necessidade terrível. Minha irmã olhou para mim e disse, eu arrumei o dinheiro do aluguel. Olha aqui o dinheiro, vou arrumar o dinheiro da feira. Eu disse, eu não quero. Oxi, mas eu tô morando aqui, eu tenho que pagar também a minha obrigação. Eu disse, eu não quero. Meu Deus, ele vai suprir a minha necessidade. Ela olhou para mim e disse, tá, eu quero ver se esse teu Deus vai dar comida para tu comer. E ali eu fui para a igreja tão triste, coração tão amargurado. Tão decepcionada comigo mesmo por permitir ela falar aquilo do meu Deus. Sim. Sabe? E eu cheguei no culto, e o culto foi aquele culto. De você sair do culto e dizer, não preciso mais de nada. Sim. Minha casa não tem nem sal. Mas eu saindo daqui hoje, eu vou feliz. E ali terminou o culto, aí o irmão Robson, que ele já faleceu dormindo no Senhor, ele olhou pra mim, me chamou, disse, irmã, vem cá, que eu tenho algo de Deus pra sua vida. Eu disse, meu Deus, Deus vai usar ele pra mim. Ele disse, olha, eu estava em casa me arrumando. E o Senhor disse assim para mim, coloca uma quantia no seu bolso. Uma quantia. Uma quantia. Coloca uma quantia no seu bolso. Porque chegar na igreja eu vou mandar você dar a uma pessoa. E ali ele me deu aquela quantia. Só que antes de eu sair de Deus casa, falou pra ele. Isso. E ali eu fui no mercadinho. Sim. Que o mercadinho era quase encostado da igreja. Comprei as coisas que estavam faltando. E cheguei em casa com as 2 sacolas. Ali o cenário já foi de choro, que eu já estava chorando já. Eu já fui no meio da rua com as 2 sacolas na mão, chorando. Não pelo que eu havia ganhado, mas pelo o poder que Deus tem de ouvir, sabe? De se preocupar e ainda de fazer. É.
Porque ali, cada dia que se passava, eu via o Deus provando que estava no controle da minha vida e não ia me abandonar em nenhum momento. Glória a Deus. Que qualquer atitude que eu tomasse ali diante dele, ele não ia me desamparar. Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. E ali, quando a gente chegou, eu cheguei em casa, eu olhei pra minha irmã e disse, meu Deus, matou a minha Glória fome. a Deus. E ainda vai matar a sua. Aleluia. Foi. É o Deus que mata Ele já fome teve- e sede. Aí ele olhou pra mim, ela olhou pra mim e disse, o que foi isso? Eu disse, Deus usou uma pessoa na igreja e me deu dinheiro pra me fazer a feira. Olha aqui. E outra, você não precisou falar pra ninguém. Não. Você não precisou pedir. Não precisou pedir, nem Não é assim precisou que eu acontece. pegar o dinheiro que estava Não é debaixo de assim. maldição da vida Exato. dela. Porque ela morava comigo e eu repreendia, eu pregava pra ela, mas eu não queria mudança. Entendeu? Mas graças a Deus, minha irmã hoje é uma bênção de Deus. Graças a Deus. Se afastou do evangelho, mas eu creio que Deus vai concluir a obra. Em nome de Jesus. Mas é igual a palavra diz, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tô igual a Josué, declarando todos os dias. Né? É assim E mesmo. isso aí é uma história para outro tempo. Pouco Ai, hora. gente. Tem história para contar. A gente vai ter ainda tempo aí, pode contar. Aí o que com aconteceu? calma. Eu fui, aí nessa bênção que eu recebi, eu continuei indo pra igreja. E eu na igreja, eu passei acho que uns 6 meses certinha na igreja, certinha. Aí eu estava na igreja um dia, sentada lá atrás, que eu gostava de estar lá atrás. A irmã me colocou nas senhoras, a missionária. O pastor me batizou nas águas, eu me batizei. Só que antes de eu me batizar, teve fazer aquele curso antes de se batizar. É o discipulado? O discipulado. E a Sim. gente fazendo o discipulado, ele disse assim, irmão, o que é que impede você de ser batizada? Eu disse, pastor, nada. Porque tô aqui para servir. Ele disse, mas a irmã não tem nenhuma mágoa, não? Na parte que me fere. Algumas. Eu disse, pastor, eu tenho, porém eu sou muito distante, então não há necessidade de eu ir atrás. Ele disse, mas só tem que liberar o perdão. Para poder a senhora descer as águas, só tem que liberar o perdão. E o que Olha aconteceu? Eu saí da igreja questionando. E disse assim, Deus, se é de Deus, para mim se batizar de verdade, sabe o que vai acontecer? O senhor vai marcar encontro na terra. O senhor não fala direto na igreja que o senhor é Deus que marca encontro na terra. Então, se é para me pedir perdão e liberar o perdão, como o senhor está falando, marca encontro. Olha só. E Éfane. Deus gostou. Ele ouviu, minha filha. Antes de eu chegar em casa, a gente passava uma valeta. Quê? Uma valeta é tipo uma ponte. Sim. Não tem o valetão ali no Joque Leão? Sim, é um... A igreja era na quadra 19 e eu morava na quadra 4, do outro lado. E antes de eu chegar em casa, eu tinha que atravessar uma ponte, o valetão. E eu atravessando essa ponte, na rua de frente à ponte, veio o pai da minha filha, a mulher dele, a mãe dela, a irmã dela e o marido da irmã. As 5 pessoas que atordoou a minha vida de uma forma terrível. Meu Deus. Não tinha Quando como eu vi você de não longe, encarar. não. Quando eu vi de longe, eu disse, meu Senhor, e agora? O Senhor disse, agora você vai pedir perdão. Meu Deus. Porque da forma que elas causaram danos pra você, você também causou pra elas. Que estreito. E eu entendo que ali foi um processo de cura. Isso. Porque quanto mais eu me aproximava, o coração acelerava. E ele foi colocando ela pra trás dele. Com medo que você Porque avançasse. sabia que toda vez que a gente se via, eu avançava. Aham. Só que ele não sabia que eu tinha aceitado Jesus, que eu tinha me batizado, que eu ia me batizar, que eu estava firme, que eu ia me firmar na presença, estava firme na presença do Senhor. Ele achava que era só uma história. Sim. Então, quando eu cheguei perto, aí ele botou lá pra trás dele e disse, olha, pelo amor de Deus, não quero problema, não. Eu disse, também não. Eu não venho aqui atrás de problema, não. Até porque é o caminho da minha casa. Mas a única coisa que eu quero pedir a vocês é que vocês me perdoem. Não vou falar exclusivamente a cada um, mas eu quero falar com todos vocês. Que se Deus marcou um encontro com vocês tudinho, De uma vez só. é porque eu sei que Deus tem um projeto. E ali eu comecei a chorar. E eu disse, me perdoe de coração por tudo que eu causei a vocês. E ali a mãe dele olhou pra minha cara e disse, tu tá pedindo perdão? Aí eu disse, tô. Não Se acreditou vocês porque... quiserem me perdoar, é com vocês agora. Mas a minha parte Você eu já fez. fiz. Eu estou livre. E eu falei bem alto. Eu estou livre a partir de agora. Porque essa condenação não está mais sobre mim. Aí ele olhou pra minha cara. A mulher dele disse, eu lhe perdoo. Eu disse, amém. Deus abençoe. Amém. E ali eu fui pra caminho de casa, chorando, Leve, né? chorando horrores.
Oh, Jesus. Porque eu nunca pensei, Evani, que eu sentiria aquele sentimento, sabe? Você, quando cresce num lar, da forma que eu cresci, na vida que eu vivi, porque a minha defesa sempre foi o ataque. Eu vivi dessa forma, minha mãe me criou para isso. Sim. Então, Foi como naquele você momento, eu me aprendeu. sentia a pessoa mais vulnerável da terra. E no momento que eu pedi o perdão, ali eu me senti a pessoa mais preenchida. Eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa pode ter esses dois sentimentos de uma hora só? Porque na hora que eu vi, eu me senti humilhada, vulnerável, sabe? O resto, eles estão por cima. E na hora que eu disse, me perdoe, dentro de mim foi preenchendo um vazio que me deu uma Glória a alegria Deus. de dizer assim, eles podem estar bem, mas você está melhor do que eles. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Sim. Esse sentimento é o sentimento que Eu Deus nos sei. proporciona. E ali eu fui chorando, cheguei em casa com um olho inchado. Minha irmã olhou pra mim e disse, oxe, o que é que foi? Eu disse, eu estou liberta. O mundo espiritual assistiu. Assistiu. Ali eu estou liberta. Aí fui pra igreja no outro dia. Glória a Deus. Quando cheguei num culto, eu disse, pastor, pode me batizar sábado? Pode, irmã, de verdade. Eu disse, pode, pastor. Deus Eu marcou. vou me encontro. batizar. E ali, Foi muito rápido. muito não foi? rápido. Glória a me Deus. batizei nas águas. Quando eu me batizei nas águas, eu comecei a sentir a presença de Deus. Entendeu? Como? Você não Eu sentia antes? Eu não era batizada no Espírito Santo. Sim. Antes eu ouvia Deus. Eu não era batizada no Espírito Santo, mas eu já entendia. Só que desses dias que eu fui batizada por diante, eu comecei a intensificar. Chegava na igreja, da hora que eu chegava na igreja, eu me arrepiava todinha. Ficava, meu Deus, o que é isso? Ficou mais E sensível. me dava aquela ansiedade, isso. Me dava aquela ansiedade. E ali eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Só que nesse período de tempo, quando eu me batizei nas águas, o pastor, que hoje é meu esposo, na época era meu pastor, ele era solteiro. Quando o Senhor fez uma promessa pra ele tomar Não conta... era pra contar esse Não spoiler. era não, já, né? já deu a... É o spoiler, é o Já spoiler. contou. Era. Não, mas eu vou falar assim, porque ele tinha feito prova de Deus. Entendeu? Quando eu me batizei nas águas, ele orando 3 meses, Essa igreja que você foi congregar, ele já era pastor. ele já era o pastor. E ele não estava casado. Não, ele era solteiro. Ele assumiu a igreja. Solteiro. Solteiro. E o povo dizia que a igreja não cresceria, porque ele era solteiro, um pastor sem esposa, a igreja não cresce. E quando eu cheguei para congregar, a igreja tinha 30 crentes. A igreja. A igreja. Que é a Missões e Milagres. Missões e Milagres. Isso. Aí o que acontece? Ele era o pastor meu e era solteiro. Eu achava que vocês que tinham Fundado junto, fundado. não. Quando eu cheguei, a igreja... Já tinha. Quando eu cheguei, a gente casou em março. A igreja fez 1 ano em maio. Entendi. Foi Quando muito você chegou, rápido, Evelyn. Foi muito rápido mesmo. como Deus havia falado. Como Deus havia falado. Então, continua. O Deus de já, né? O Deus de já. Então, o que aconteceu? Ele estava fazendo prova de Deus e orando, porque o Senhor havia falado com ele, né? Que ele estava... Na realidade, ele estava orando para casar. Imagino muitas irmãs ali, né? Cercando, pastor. Deixa eu cuidar do Senhor. Muitas uma propostas, água. Uhum. oportunidades. Imagino. Muitas propostas, ele recebeu muitas mesmo. E Pastor ali, Cícero. ele orando e dizendo ao Senhor que queria que Deus trabalhasse e fizesse o melhor por ele. E quando foi nesse dia, quando eu aceitei Jesus e eu batizei nas águas, começou o processo de libertação na minha família. Como eu falei, minha família é toda dissoluta. Então, toda hora minhas irmãs se demoniavam. Toda hora minha mãe se demoniava. Toda hora, em qualquer cenário que eu tava, tinha um demônio ali. Elas se manifestavam. Se manifestavam mesmo. Então, o que acontecia? Eu não tinha o que fazer, eu tinha Como que é que ligar você pro pastor. fazia? Eu ligava Ah. pro pastor. Então, quando elas chegavam perto de você, Ela se demoniava. o inimigo manifestava. Manifestava. E você, inexperiente, vou Mas fazer o quê? eu não sabia fazer nada. Então chamava o pastor, aí vinha o pastor, as missionárias e orava. E era sempre a gente tava junto. Entendeu? Hoje eu entendo que já era o trabalhar de Deus. Mas em todo lugar a gente tava junto. Olha, tá passando mal não sei quem. E assim, a gente novo convertido, a gente conhece muita gente. É. E a gente tem um desejo de Expandir, de falar. aonde a gente chegar, a gente não nega a nossa fé de forma nenhuma. Sim. Você quer A gente que o quer que outro o saiba povo também saiba quem é viva Jesus, entendeu? o que você tá E eu vivendo. chegava, começava a pregar, daqui a pouco tava o povo se demoniando. Aí ligava, corre que tá aqui demoniado. Aí o pastor ia. E isso, nessas obras de libertação, a gente foi se conhecendo mais. Em que sentido? De ter mais um diálogo, a gente não conversava muito. Entendeu? Pastor, olha isso no espiritual. Pastor, eu tenho essa dúvida e tal. Aí a gente conversava ali naquele mesmo cenário ali na obra de libertação. A gente conversava, tirava algumas dúvidas. E ali foi tendo mais uma proximidade. E quando a gente eu chegava na igreja, depois que eu fui batizar nas águas, começou a intensificar a questão do Espírito Santo. E ali eu entendi que Deus já tinha algo comigo. Entendeu? E o pastor tava para casar com uma jovem, uma moça.
E essa moça, ele fez prova de Deus e disse a Deus, Senhor, se for Deus casar com ela, você tem que fazer assim, 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 assim. O que aconteceu não era de Deus, porque a jovem teve que ir embora. Ligou, acabou com ele pelo telefone, tava noivo. Né? Teve que ir embora, mas já era trabalhado de Jesus, né? Uhum. Aí o que acontece? Ele começou a orar. E um dia ele disse que olhou pra mim e o coração dele ardeu. E ele disse assim, essa daí, Jesus. Aí o Senhor disse, Acelerou o coração. Acelerou. E ele começou a apresentar ao Senhor pra saber se era da emoção dele. Uhum. E eu com 19 anos de idade, né? Ele com 39. Novinho. É. Ele já tinha 39. Já tinha 39. E eu com 19. Bem mais maduro que Então você. ele ficou naquela preocupação de errar, né? Sim. De querer, assim dizer, é a minha carne, meu Tinha desejo. que ser uma pessoa, Tem que ser. humanamente falando, né? Tem que ser uma pessoa preparada. Preparada. Para estar junto com o pastor, né? Tem que ser uma pessoa que esteja lá, que já, humanamente falando, vivida no evangelho. Isso. Mas Deus, ele confunde, Confunde. né? Ele escolhe quem não é para confundir quem pensa que é. É, dessa forma. Aí o que aconteceu? Ele, quando eu cheguei na igreja, ele já estava 2 anos separado. Sozinho, né? Pra assumir a igreja, ele assumiu a igreja, estava 2 anos sozinho. Então ele já estava esse período quase 3 anos sem Sem mulher nenhuma. Então ele sem um ficou auxiliador com medo ali com ele. de se perder nos seus sentimentos. Sim, E ele certo. começou a orar. A gente chegava nos lugares, eu gostava muito, eu gosto muito de monte. Eu amo monte, eu amo. Eu fui forjada no monte. Sabe, tem gente que não gosta, eu também Você não ainda condeno. frequenta? Frequento. Qual? Aonde? Eu vou pro Riacho Doce. Ela não. Ela. Depois da Cruz das Almas. Já ouvi No falar. Riacho Doce. Eu amo aquele monte do Riacho Doce. Sim. Às vezes, como a gente tem uma obra no Rio Novo, a gente tem uma casa pastoral lá, às vezes a Sim. gente sobe lá no Rio Novo. No Rio Novo. Ele falou, quando a última vez que eu fui cantar lá. Foi ele pra onde falou naquele dia a gente foi. que vocês estariam indo Foi. pela madrugada, né? Eu gosto muito de monte. E ali a gente ia muito pro monte. E quando chegava no monte, Deus usava muitas pessoas pra mim. Na frente dele. Sim. Dizia, eu vou te honrar, eu tenho uma aliança a colocar no teu dedo. A casa que eu preparei pra tua vida, tu nem imagina. Deus vai mudar a tua história de uma forma extraordinária. Deus tinha um marido, Deus tinha um ministério, Deus tinha uma casa. Meu Deus. E Deus falava sempre dessa forma, Evelyn. Às vezes a gente chegava nos cantos pra orar e não só andava eu e Eu ele. creio. Andava eu, ele, mais umas 8 irmãs. Sim. Mas os 2 irmãos eram umas 10 pessoas. E Deus falando. E Deus falando. Aí um dia ele fez prova de Deus e disse assim, Senhor, se for dela ser minha esposa, como o Senhor tem falado, confirme. E uma confirmação hoje, eu estou indo para um propósito na casa dessa irmã. Da irmã que morava em Costa da Vila, que louvou da harpa. Sim. Ele disse assim ao Senhor. A irmã do louvor. A irmã do louvor. Disse, eu estou indo para casa dessa irmã. Para esse propósito. Se essa mulher é para ser minha esposa, o Senhor batize ela hoje no Espírito Santo. Meu Deus. Olha que ousado. Ousado. E aí? E Foi aí, batizada? A gente foi fazer essa oração, né? Eu tava na minha casa e eles lá orando e eu fui pra lá. Quando chegou lá orando, no calor da oração, a gente tudo de mão dada, e eu comecei a sentir aqueles calafrios, me arrepiando, e comecei a suar frio. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? E ali ele olhou pra mim, aí ele tava com um lenço, o lenço que ele usa. Ele pegou o lenço e disse assim, irmã, enxuga o rosto. Aí jogou o lenço bem aqui na minha testa. Quando o lenço pegou aqui, eu caí. Fui arrebatada. Quando eu fui arrebatada, que eu voltei, eu já voltei falando em línguas, entregando decreto. Como você foi? Caiu, você desmaiou? Caiu, o lenço foi o lenço Apagou. batendo, é como se tivesse alguém me empurrado, entendeu? Sim. Quando o lenço bateu, eu caí. Dali eu não lembro mais, não, só lembro quando eu me levantei. Você meio que desmaiou. Desmaiei. Mas quando voltou, já voltou. Já voltei Falando em mistério. línguas, já voltei entregando decreto. Tinha 2 irmãos lá, já entreguei 2 decretos. Gente. Ali Deus me revelou a vida da pessoa, daqueles 2 senhores que estavam ali. E ali eu comecei a entender o mistério de Deus. Só que até então eu não sabia que o pastor tinha feito prova de Deus, né? E ali foi passando o tempo e eu chegava na igreja, nova convertida, recém-batizada, só queria dar lugar. Dá Eu lugar entrava pra na orar, cantar, Quem adorar. dava lugar era eu. Aí o que acontece? Mas nesse meio tempo, eu já tinha olhado pro pastor de uma forma diferente, tipo, eu via Não. ele como um pai. como um pai. Um pai. Muito mais velho que você, Muito né? mais velho. Se você não vai pensar nisso. Não tinha. Aí nesse dia eu fui pra igreja, passou-se acho que uma semana, eu fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu tava lá atrás. Aí eu olhei pro altar. Ele tava lendo a palavra devocional. Quando eu olhei pro altar, aquela voz bradou dentro do meu coração. E o Senhor disse assim pra mim, esse é o teu marido. Meu Deus. Chega a me arrepiar. Meu Deus, gente. Porque do foi céu. muito forte o que Deus falou ali. E ali eu disse, está repreendido.
Não, eu repreendi porque a dúvida tomou conta do meu ser. Não, verdade. Tá repreendido. Tá repreendido, Satanás. Você quer me usar para derrubar o homem de Deus? Meu Deus do céu. Você tá repreendido. Sim. E ali eu fui para casa. Sim. No outro dia, sentada naquele canto, olhei pro altar de novo e a voz bradou. Esse é o teu marido. Se for pra igreja mais E o não. coração? E o coração acelerando. Você não conseguia olhar ainda ele como... Não. o esposo. Até tanto que quando eu fui pra casa, eu disse assim, eu não vou mais pra igreja. Aí liguei pra essa missionária. Missionária, vem aqui orar por mim. Oxe, o que foi? Você não tô me sentindo bem, não. O diabo... Me diz, você tava com quantos anos de evangelho, que tinha voltado? Que eu tinha voltado pra Jesus, acho Sim. que não tava nem 4 meses. Então, muito recente Muito. ainda. Já tinha batizado nas Já águas. tinha batizado nas águas. E agora tava passando por Tava isso agora, passando por isso. ouvindo essa voz dizendo, é o teu marido. É o teu marido. Aí eu disse, tem algum mal aqui querendo me usar pra derrubar alguém. Pelo amor de Deus, vem aqui orar por mim. Meu Deus. Ela vai falar, pastor. Eu digo, não falei com o Não pastor. falei com ele, não. Oxe, passou 4 dias, o pastor ligou. Irmã, cadê você que não vai mais pra igreja? Eu disse, ó, pastor, tô passando por um processo, olhe por mim, pra ver o que é que Deus quer da minha vida. E ali começou a entrar a dúvida, porque eu fiquei com medo. Eu via tanto testemunho, a gente andava... Eu só andava no meio dos crentes. Eu presenciava. Eu chegava em lugares que... Às vezes a gente chegava nos cantos... Via uma mulher de lá pra cá endemoniada. Se agarrava no pescoço do pastor de uma forma... A gente dizia assim, meu Deus... Então você foi um curso intensivo. Intensivo. Deus te deu um intensivão. Foi, de você dessa ver forma. tudo isso acontecendo Entendeu? de uma hora só. Pra ficar naquela certa experiência, entendeu? E eu, por ver aquilo, eu dizia, meu Deus, vai acontecer comigo. Isso também não aceito, não. Não quero. E eu fiquei doida. Não quero, não. Você nunca incorporou? Não, nunca. E uma coisa Graças que eu achei a Deus. interessante é que eu nunca me demoniei. Que você participou dos lugares assim, né? E eu achava que ali era aquele processo. Na minha visão, aquele sentimento, aquela voz que eu ouvi ali, eu achava que ali já era o processo que ia acontecer comigo. Da forma que minhas irmãs se demoniavam, eu ia ficar Você daquela achava que forma. ia ficar assim. Porque a pombagira queria me usar pra derrubar o homem de Deus, na minha visão é só essa. Sim. A pombagira quer Ficou me com usar, a medo, pombagira quer me usar. não entendi ainda. E o que é que acontece? Eu não fui pra igreja mais. Fiquei Não em foi casa, mais. não. Aí um dia ele ligou pra mim e disse, eu tô indo na sua casa. Porque Deus me revelou algo. E o Senhor falou comigo hoje que se eu não falasse pra você agora, poderia ser que não desse certo. Ai, tô curiosa já. Vai, falei. Conta tudo. Quando esse pastor falou comigo assim no telefone, já comecei a ficar nervosa. Imagina. Eu disse, meu Deus. Olhei pra minha irmã e disse, Tamires, o pastor tá vindo aqui. Oxe, o que é que tem? O pastor não vem aqui? Eu disse, irmã, eu tô com medo. Oxe, por quê? O que foi que tu fez? Eu disse, mulher, eu acho que Deus revelou pra ele que tem algum demônio em mim. Eu tô com medo também, eu vou me afastar, eu vou me desviar, eu vou morrer. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? E aquela ansiedade, sabe? Ele ligou pra mim às 2 horas da tarde. Ele ia na minha casa às 6 horas da noite. Até 6 horas eu orei. Foi. Orei. De joelhos. De joelhos. Ali naquele dia eu não comia, não bebi, jejuei, orei. Senhor, que se eu tiver com isso mesmo, como eu tô sentindo, o Senhor use ele pra me libertar, porque eu não aceito viver sem ti mais, não. Amém. E a minha única preocupação naquele momento era de eu me afastar da presença de Deus, entendeu? Sim. De vir alguma coisa que me entristecesse e me tirasse do foco que eu estava ali. Que você estava tão fervorosa, tão né? feliz Tão com o dedicada, Senhor, feliz. entendeu? Que eu tava com medo De mesmo. ter outra recaída, digamos, né? Entendeu? E na minha mente, em nenhum momento passou que ele queria alguma coisa comigo. Sim. Nenhum momento. Uma jovem de 17, 19 anos de idade, totalmente imatura, recém-convertida. Recém-convertida. Numa vida, num histórico familiar terrível. Quando você vai pensar nisso? Sem nenhuma estabilidade, só o Deus do improvável. É, glória a Deus. Hoje eu entendo que verdadeiramente quando ele fala, ele cumpre. E ele cumpre de uma forma extraordinária. Desse dia, quando ele chegou na minha casa, ele mais 4 irmãs, que ele não andava só. Eu acredito que isso também já era questão de vigilância, né? Certíssimo. Quando a gente chegou, a gente sentou assim, como eu e você tá. Eu tenho 3 cadeiras, 2 de bambu e uma daquelas namoradeiras. Namoradeira. As 3 irmãs ficou nas namoradeiras, uma ficou em pé na porta. Ele sentou assim e eu aqui. Ele disse, irmã, eu vim conversar com a senhora porque Deus me revelou algo. E o Senhor disse assim pra mim hoje de madrugada, eu quero prudência e eu quero rapidez. E eu vim aqui, porque eu disse, Senhor, não depende só de mim, não. Depende dela também. E eu olhei pra ele e disse, o que foi que Deus revelou o senhor, pastor? Ele olhou pra mim e disse, Deus mandou casar com você. Meu Deus. Aí tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Aham. Eu disse, Deus mandou você casar comigo, o senhor casar comigo? Ele disse, mandou. Eu disse, foi Deus que mandou, pastor? Ele disse, foi. E eu tenho certeza
Eu disse, foi? Pois se foi Deus que mandou, a gente casa. A palavra e a resposta foi essa. Mas e aí, tu disse a gente casa, mas e o Evelyn, sentimento? nenhum. Não tinha ainda, Nada. que você via ele como o seu pai. Não tinha sentimento, não tinha atração. Nada. Nada. A gente você não- simplesmente decidiu, Deus falou, Obedecer. então vamos embora. A gente não namorou. Vou até tomar um gole de água aqui. Eu gente. também. Enquanto a gente toma um gole de água, aproveita e se inscreve no canal, gente, tá? Se inscreve aí no canal, em nome de Jesus. A gente não namorou. A gente não noivou. Você tem uma noção, o primeiro beijo que eu dei nele foi no altar. Meu Deus! Ô, Jesus, foi rápido. Menina, É. tu não beijou esse Não. homem. Tu aceitou, ok, aceitou. Aceitei. Eu disse, Beleza, se Deus mandou, aceitou. a gente vai casar. Vai casar. Aí ele olhou pra mim e disse, vamos orar. Eu disse, bora. Vou morar de novo. Vamos orar pra Deus confirmar agora e cuidar Pra de você, tudo, porque né? pra ele você já tinha confirmado. Aí ele olhou pra mim e disse assim, vamos continuar orando. Pra Continuar. Deus separar o dia e a hora. Porque eu tô na dispensação do Senhor. Eu disse, Já eu tinha que sair com a data marcada Isso. já. Aí eu olhei pra ele, eu disse, eu também, pastor, tô disponível. O que Jesus Meu quiser pra minha vida, eu quero. Deus. O mesmo que você tá aí, ficou as 3 irmãs que estavam sentando na namoradeira. As irmãs não sabiam o que estava acontecendo. Ficaram tudo olhando pra cara da outra. Minha irmã veio lá pra cá, olhou pra mim e disse, irmã, Tamara, eu ouvi isso mesmo, eu disse, ouviu. E tu vai casar? Eu disse, vou. Tu vai casar? Eu disse, vou. Deus não mandou? E ele falou com você e foi embora? Foi embora. Deu um beijinho na mão? Não. Nem apertou na... Não, Assim. não pegou na mão, né? Assim, né? Não, a gente não teve Tchau. nenhuma proximidade de nada. E Quando aí... ele foi embora, eu olhei pra minha irmã disse assim, tu vai casar com ele como? Tu citou alguma coisa? Eu disse, não. E tu vai casar, vou. Se foi Deus que mandou, Deus vai botar sentimento, Deus vai botar amor. Deus vai cuidar de tudo. Aí ela olhou pra mim e disse, tá certo. Tão novinha na fé e já tinha... Entendeu? Eu tenho uma certa fé que eu incomodo Amém. alguns demônios. Ah, glória a Deus. Amém. A gente incomoda, porque a nossa fé incomoda. Incomoda. Entendeu? Aí o que é que acontece? Eu fui orar. E ele orando, a gente orou junto. E ele orava para Deus falar e marcar a data. E a minha oração era exclusivamente para me sentir alguma coisa. Uhum. Porque eu não admitia nem aceitava casar com ele sem sentir nada. Pois Então eu comecei a orar. Eu disse, Deus, se for o Senhor que mandou casar com esse homem, o Senhor vai ter que colocar pelo menos um arrepio, Jesus. Sim. Porque eu olho para ele, eu não sinto nada. Sim. E ali eu comecei a orar. A gente fez 21 dias de oração. No 15º dia, o meu telefone tocou e era ele ligando. Aí tinha o nome, pastor Cícero. Quando eu peguei no telefone, a mão tremeu. Eita, o coração. O coração acelerou. Aham. Eu disse, meu Deus, o que foi isso? Olha o arrepio. Aí o Senhor disse assim pra mim, sou eu colocando sentimento. Ai, que lindo. Ali eu comecei a entender o trabalhar de Deus. Sim. E a gente tá orando. Passou os 20 dias de oração. Um irmão lá da igreja, junto com a esposa, ia casar. No dia 27 de março de 2010. Ia casar. E a gente já tinha terminado nosso propósito de oração. E nesse casamento, a gente conversando, organizando para fazer o casamento dessa irmã. E porque era uma igreja muito carente, a irmã necessitada, a gente se juntava. Uma dava coxinha, outra dava uma coisa, outra comprava, entendeu? Essa missionária, vamos arrumar a igreja. E vamos ajeitar para fazer o casamento da irmã. E ele conversando assim, a gente numa mesa, ele disse assim, se Deus mandasse outro pastor para o casamento do fulano, a gente também casava logo, não era? Ô, Evelyn. Deus escuta, viu? Porque assim, o que Deus fez comigo não é obrigado a fazer com qualquer pessoa, É né? diferente. É diferente, assim, é a mesma coisa de você querer pregar a sua vida para alguém. Isso. Você não Foi pode. com você, a sua história. Você tem um testemunho, mas a sua vida não pode ser a vida de alguém, pode ser Baseada baseada na na vida sua. de... Exatamente. Entendeu? Como a pastora deu certo, porque comigo não vai dar. Faça a prova Mas de assim, Deus. eu passei muito processo. Aham. Foi muito difícil. Foi, né, pastora? Hoje eu entendo que esse já de Deus foi para que eu Não voltasse atrás. caísse, para que eu não desistisse. Sim. Tem que ser coisa rápida. Porque tem gente assim que Deus chama pro ministério e Deus primeiro prova e depois dá. Comigo foi diferente, primeiro ele deu. Depois que foi a prova. Ele me cercou e disse assim, eu vou lhe cercar e agora eu vou lhe provar. Meu Deus. Tá Porque não tem pra onde correr você agora. vai ter que olhar e vai dizer assim, se eu for sair daqui, eu vou ter que abrir mão disso, entendeu? E eu tive que escolher entre a ida com Deus e a honra. Aí eu preferi a honra, lógico. Por isso que eu estou aqui, né? Glória a Deus. Então, nesse dia era um dia, acho que dia 14 de março. Essa irmã ia casar nesse dia 27. De 2010. E o que aconteceu? Ele foi e disse, falou, liberou essa palavra. No outro dia esse irmão ligou, o pastor fulano de tal vai pro meu casamento. Quando ele liberou isso, ele ligou pra mim, disse, tu acredita, Tamara? Eu disse, o que foi? Disse que o pastor fulano de tal vai estar no casamento.
Eu disse, meu Jesus, e agora? Ele disse, agora a gente vai casar. Eu disse, vai, vamos embora. Quando é mesmo? Sábado, eu digo, vamos casar. Ele te pediu em casamento, falou pra você que Deus falou, vocês oraram, e quanto tempo 21, até... No processo dos 21 dias. Sim, aí marcou Marcou o casamento da irmã, né? Sim. Aí no casamento da irmã a gente casou. No casamento vocês casaram. Eu acho que não foi nem um mês pra gente casar. Meu Acho que se deu 28 dias foi muito. Meu Deus. Aí isso, imagine eu chegando na casa da minha família, ligando pra dona Neide, ligando pro povo, vou casar sábado. Vou casar. Com quem? Com o pastor. Com o pastor. Eu olhei pro meu pai, eu disse, pai, eu vou casar. Ai, glória a Deus. Ele olhou pra mim e disse, tu vai casar? Tu tá doido, é menino? Eu disse, eu vou casar na igreja. Olha só. Liguei pra uma amiga minha e disse assim, liguei pra dona Neide mesmo, eu disse, dona Neide, eu vou casar, arruma um vestido pra mim, que eu vou casar sábado. Ela lá, como é? Tu vai Tua fazer filha já tinha quantos anos? Minha filha tinha 2 anos. Uhum. 2 anos. 2 anos e acho. 2 anos e 3 meses, por aí. Foi o tempo que eu casei com ele. Ela foi teu porta-aliança? Foi. Ah. Foi. Aí o que acontece? Aí eu disse pra ela, arruma um vestido pra mim que eu vou casar. Ela, a menina tá ficando doida, que conversa é essa? Não sei o que loucura. Se eu vou casar, eu vou casar. E aí ela se juntou com outra amiga minha e disse, vai casar, pois se for casar, vai casar com o melhor. Porque eu queria só um vestido, arrumar um vestido de noiva. Com um vestido de noiva. Com um vestido de noiva. Vamos lá na Veste Rouge. Eu tô fazendo comercial. Olha. Pode não, né? Aí fomos Fica à lá, vontade. quando chegou lá. Aí, pra glória de Deus, tinha um vestido que dava em mim. Não precisou fazer nada. Casei de noiva. Cheguei na casa da minha mãe e disse, eu vou casar. Minha mãe disse, vai, eu disse, vou, arruma um terno pro painho. Agora imagina você botar no coração do homem que nunca vestiu uma calça na vida. Pra ele vestir um terno. Ele disse, tu tá ficando doido, é? Eu disse, pai, você vai vestir um terno, você vai entrar comigo na igreja. Ele disse, que? Falou uma palavra, ele falou um palavrão. Sim. Que é até né, bom nem de falar. Desnecessário, né? Mas ele olhou pra mim ali, eu percebi que foi o diabo usando ele pra me desmotivar de uma forma tão terrível. Te entristecer. E ele disse assim, como é que uma pessoa dessa forma casa? Aí eu olhei pra ele, na hora, o Senhor encheu meu coração de fé, eu disse, eu vou casar. E o Senhor vai entrar na igreja comigo. Decretou. Ele olhou pra mim e disse, pois se você entrar se você vai acontecer isso mesmo, você não tá dizendo quando é? Isso foi na quinta-feira. Eu disse, é sábado. Ele disse, pois se vai acontecer isso mesmo, dessa vez eu digo que você não tá doida, não. Dessa, porque no meio deles eu era tida por louca. A religiosa, entendeu? Ah, sim, entendi. Porque você aceitou Jesus. Porque eu aceitei então você era Jesus e eu religiosa. tentava colocar Jesus nele. Não vou mentir Entendi. que teve algumas coisas que eu me excedi mesmo. Não, mas é porque Sem nova sabedoria, convertida, você queria que Aí ele olhou pra mim e as disse pessoas assim... aceitassem Jesus, que conhecessem o Jesus que você conheceu, Isso. é normal. Aí ele olhou pra mim e disse assim, se você casar na igreja, eu digo que esse Jesus seu existe. E ele tem poder. Olha. Olhei pra minha mãe e disse, vai arrumar um terno pro meu pai. Onde é que eu vou arrumar um terno daqui pra sábado? Eu disse, não sei, a senhora vai arrumar. Correu pra cá, correu pra lá, arrumou um terno. Arrumou um vestido. E eu casei. Na igreja. De Véia Grinalda. Aí depois eu quero ver as fotos. Tem fotos? Vai, tem. É, eu quero ver. Aí sabe o que acontece? Ah. Casei. Depois do casamento, a gente foi morar, né? Casou naquela igreja lá. Na igreja lá. Aquela que eu cantei? Isso. Foi ali o casamento? Foi ali. Casei de vestido de noiva e ali, assim, Teu pai foi, tua mãe... foi outra virada de chave na minha vida. Porque quando fui morar na vila, quando eu aceitei Jesus, que perdoei, que foi aquela coisa todinha, aí o pessoal que me oprimia, que me humilhava, ficavam naquela redondeza. E Deus falava direto que eu ia sair dali honrada. Honrada. Deus faz. E eu me arrumei, eu ia para um salão, me ajeitar, me pintar, fazer cabelo, não fiz nada. Me arrumei na casa da Votonha, na rua da vila. E quando eu fui saindo, eu passei na porta da vila, o Senhor disse para mim, olhe para trás. Todo mundo vendo. Isso foi muito forte. Meu Deus do céu. Quando eu olhei, o Senhor disse assim para mim, tá vendo esse cenário? Você não volta nunca mais para cá. Glória a Deus. Foi uma coisa tão de Deus, Evane, que eu não levei nem a roupa. Deixou tudo pra trás. Tudo. Até porque o pastor já tinha tudo, né? Deus falou que ia me honrar, me honrou mesmo. Meu Deus. Entendeu? Aí eu casei, a gente foi... No dia do casamento a gente ficou junto, né? Começou a morar. E a gente passou... Quando foi A lua de mel foi em casa. em casa, a gente foi para um monte. Oi? Fazer o que no monte?
Porque a gente tava num propósito de oração. É, minha filha, tem história. Mas já tinha o sentimento, né, velho? Já tinha sentimento, mas não teve nada, não. Foi terrível ali, Ainda viu? continuou, mas deu beijinho. Deu um beijinho. Deu no altar, né? Um Um beijinho. Aí a gente foi pra lua de mel. Eu fico até com vergonha de falar. Não, fale. Porque não teve... Não, no momento não teve lua de mel, não. Dia, assim. Não teve, não. Ainda passou acho que uns 10 dias. Foi mesmo. Foi, porque eu tive uma hemorragia. No começo, acho que 3 dias antes de eu casar. Aí não teve como ter lua de mel. Não tinha. Não tinha. A citação da igreja Aí a prova dos de membros foi a de prova boa? de Jeová já foi né, completa, né? Então, já foi provando já. Não, teve gente que aceitou de boa, mas teve gente que saiu da igreja. Foi, Teve né? gente que saiu da igreja, Imagino. teve gente que não aceitou. Sempre Que disse como é que tem, pode uma nova quem não convertida, entende. uma pessoa que seja Jesus agora, Isso. e agora ser a mulher do pastor, Isso. e entendeu? E eu não tinha cargo, não tinha nada, eu só Imaginei. era a mulher do pastor, entendeu? Sim. E assim, eu passei muita dificuldade, porque assim, pra me ser reconhecida foi difícil. Muito difícil. Às vezes eu acordava de madrugada com o pastor batendo na porta do quarto. Bora, irmã, orar. Bora orar. E eu levantava pra orar e ele me ajudou Mas muito vocês no dormiam começo. juntos? Dormia. Sim, batendo assim pra Pra fazer um orar, barulhinho, pra né? ir orar, pra poder levantar. Porque eu, nova convertida, não tinha aquele manejo, aquele costume de Não oração. tinha o costume, ele precisava te Entendeu? ensinar, né? Vou ensinar. Então ele foi ele é um eterno professor na minha vida. Ah, que Meu bênção. marido é uma bênção de Deus na Ele minha é uma vida. bênção. É. Aí assim, ele me ensinava. Bora, pastora. Irmã, não é pastora, não. Irmã, vamos orar, vamos orar. 3, 4 horas da manhã, eu me levantava Tu pra tinha orar. vergonha dele, assim, no começo, quando foi morar com ele? Tinha. Tinha vergonha? É porque a gente não se conhecia, né? Sim, pois é. A gente não tinha tanta intimidade. Foi muito difícil no começo. Como e, assim, aconteceu o primeiro beijo, assim, beijo de assim, verdade? beijo de verdade, a gente tinha que estar tudo Tudo apagado. apagado. Foi muito difícil, porque assim, Eu além sei. da idade dele, ele ser mais Sim, maduro. sim. E assim, a questão da convivência. Enquanto ele tá lá, eu ainda tava aqui. Isso. Muito costume. Muita coisa envolvia ali, muita coisa. Entendeu? Uma envolvia. criação totalmente diferente. O pastor tem uma certa cultura, o pastor vem de uma família melhor, ele já, né, já tem uma certa posse. Eu toda a vida não tive educação. Eu estudei só até a 4ª série, Sim. entendeu? Então Não você tinha... teve que aprender mesmo. E ele foi ele é um eterno professor. Tudo dele me ensinar. Ele me ensinou a comer de garfo e faca. Oh, foi mesmo, Tamara. E pra ele foi desafiador também, porque quando foi acho que no 3º mês de casamento, ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que foi que eu Foi fiz? que eu fiz. Isso foi uma fora. Meu Deus. Eu errei, me precipitei. E todas as vezes que vinha essa dúvida, a gente se chocava muito, brigava por besteira. Sim, começo Ele de é daqueles casamento. homens de... Você era muito nova. Muito nova. Era uma vida Ele diferente. é daqueles homens que tem que entrar no banheiro, fechar a porta do banheiro e baixar o vidro, a tampa do vaso. Eu não, eu deixava a porta aberta e a tampa do Tudo vaso aberto. levantada. É. Desse jeitinho. Usava pasta de dente. Sempre tem um. Deixava a pasta de dente aberta. Aham. Ele chegava, eu já fechava Fechava. reclamando da pasta de dente aberta. Rapaz, isso não existe numa pasta de dente. Brigava por causa da pasta de dente. Entendeu? Então a gente se chocou demais. Aham. Até eu chegar ao nível, a gente conseguir... Até se dar bem. Foi difícil. Aí quando a gente tava em dúvida dentro de casa, que a gente se chocava demais, aí chegava e ia pra igreja. Quando chegava na igreja, levantava o povo. Levantava o povo? Levantava. Como assim? Às vezes eu tava na porta pra pegar o nome do recepcionista. Aí chegava alguém pra pregar. A gente recém-casado. Eita, aí um profeta. Ninguém conhecia, né? Ninguém sabia que a gente tava... O povo que ia visitar não sabia que a gente era recém-casado. Sim. Eu na porta, pegando o nome do eu era recepcionista, ele dirigindo o culto. Chegava os profetas, pegavam na minha mão, levava pro altar, pegava na mão dele. Quem fez a unia não foi eu. Sem saber que tu era casada com Sem ele. saber. Deus Deus revela. confirmando Aham. pra tirar a dúvida, Pra tirar né? a dúvida. Porque assim, na convivência, na prática mesmo, era terrível. A prova foi grande, mas o Senhor estava Muito ali, difícil. Né? Tem hora que eu olhava e dizia, meu Deus, eu vou me embora, eu não vou olhar nem pra trás. Eu imagino. Arrumar minha mala, deixar esse homem. Foi o que eu fiz da minha vida. Entendeu? Já é A tarde gente demais. passou, foi muito desafiador, muito, muito. Eu imagino. E ali, assim, acho que num ano e meio, até um ano e meio a gente passava por esses conflitos. Uhum. Depois de um ano e meio, fez 2 anos de casado, aí já começou já melhorando a situação. Foi se ajustando. Isso. Você foi A gente entendendo. foi, eu fui entendendo ele me foi te entendendo, a gente entendendo. foi. Mas o que é que acontece? Antes disso, na festa da igreja de 1 ano, aí que chega o já do Ministério de Deus na minha vida. Porque que Deus tinha um ministério na minha vida, eu tenho certeza disso. Não tenho nenhuma dúvida. Por quê? Porque quando chegou num ano da festa da igreja, no maio, dia 26 de maio, a gente casou no dia 27 de março. No dia 26 de maio, ele tem que separar os primeiros obreiros da igreja.
porque a igreja era nova, 1 ano, e ele tinha que separar os obreiros para poder ajudar ele na obra. E a gente foi, ele é um pastor muito assim, as coisas dele com Deus, ele não divide, não compartilha, ele Deus e acabou. É sabe? mistério, ele é o Senhor, segredo. Se foi Deus que mandou, quem quiser se arrebentar, se explodir, ele se preocupa com isso não. E o que aconteceu? Ele separou os obreiros para ungir, quando foi no dia da unção, na festividade, no encerramento, ele ungiu todo mundo. Ungiu auxiliar, ungiu diaconisa, ungiu missionários, só não ungiu presbítero nesse tempo. Ungiu até missionários. Terminou a unção, todo mundo feliz, eu rindo, brincando. E aí a irmã olhou para mim e disse, acabou, pastor, do seu glória. Irmã, não era pastor ainda. Acabou, irmã, do seu glória, amém. Vamos encerrar, né? Em paz. Tinha feito um bolinho, eu gosto de bolo, gosto de festa. Eu gosto de festa. Você faz bolo, né? Eu gosto de festa, ele não gosta de festa. Já dá pra entender aí como é o problema, viu? É diferente, são duas pessoas, dois mundos. Totalmente diferente. A gente é muito distinto. E aí vai aquele ditado popular que os opostos se atraem, né? Atrai. Aí o que aconteceu? Aí eu vou cortar o bolo. Ele, não terminou não ainda o culto. Aí eu, o que foi, pastor? Ele disse, a irmã Tamara vem aqui à frente. Eu disse, vale, meu Deus, o que o pastor vai fazer? Ele olhou pra mim e disse, Deus me deu uma ordem. E eu preciso obedecer. Eu tava orando ao Senhor, dizendo, Senhor, eu vou ungir ela o quê? Auxiliar, cooperadora? Eu disse, não. Ela será uma pastora missionária. E eu olhei pra ele. Tinha 11 meses que eu tinha voltado para Jesus. 1 mês e meio de casada. Meu Deus. 1 mês e meio. Março, abril, maio, junho. Não. 3 meses de casada. Casei em março, abril, maio, junho. Não. Março, abril, maio. 2 meses de casada. 11 meses que tinha 11 meses que tinha voltado voltado para Jesus. E ele foi ali e obedeceu mais uma vez a voz de Deus. Que Deus já tinha falado lá atrás. Que Deus já tinha falado no dia que eu renovei a aliança. E ali ele derramou óleo na minha cabeça e disse que Deus havia dado a ordem e eu aceitei. Porém, eu questionei muito. Às vezes eu cheguei em casa nesse dia, eu disse, quem mandou, pelo amor de Deus, você fazer um negócio desse comigo? Não faça isso, não. Ele, minha filha, vai questionar com Deus. Você já dava uma palavra na igreja? Já louvava. Já louvava muito. Era. Sim. O louvor da Damares todo eu cantava. O que é que acontece? Eu comecei a ser perseguida. Aí veio as provas, né? No espiritual, porque assim, nova convertida, recém-casada, ungida, pouco tempo. Pessoas que diziam assim, eu discipulei ela, e agora ela vai ser minha pastora. Sei tu não. Aí ele olhou na minha cara e disse assim, como é que é uma pastora, não sabe nem louvar o louvor da harpa? Como é que Deus ungiu pastora? Se for para expulsar um demônio, não sabe nem expulsar. E aquilo ali me doeu tanto, Evelyn. Cheguei em casa, olhei pro pastor e disse, o que foi que você fez comigo? Não tinha necessidade, não. Só eu ficar do seu lado, casada com você, estava bom. Ele disse, vai questionar com Deus. Meu Deus. E naquele bairro ali, quase nenhum pastor aceitava pastora. Eu fui a pioneira. Lá. Porque o ministério pastoral já sofre demais. Né? Hoje está mais aberto. Hoje já tem mais um acesso. Mas nessa época, são 14 anos que eu sou ungida. Era um preconceito maior, muito grande. Muito. Eu chegava nas igrejas, pra você ter uma noção. As pessoas olhavam para mim de uma forma diferente. Eu tinha um departamento de senhoras no começo com 20 senhoras. A gente ia louvar, aí o povo perguntava, quem é a irmã, esposa do pastor? Aí as irmãs gritavam, pastora Tamara. O pastor perguntava, quem é a irmã, esposa do pastor? As irmãs respondiam, pastora Tamara. Na terceira vez, quem é a irmã, esposa do pastor? Aí a irmã respondia, pastora Tamara. Aí o pastor, no microfone, a irmã Tamara vem aqui trazer uma saudação. Por não aceitar o cargo da pastora. Sim. Entendeu? E assim, eu fui muito provada nesse sentido. Eu não queria ir para as igrejas. Tipo, você pensava assim, né? Eu não precisava estar passando por isso. Não tinha necessidade, porque eu disse a ele, eu já estou do seu lado. Ele, minha filha, vai contender com Deus. Aí um dia orando, eu disse, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor quer isso de mim? Aí o Senhor disse para mim, porque a obra que eu tenho na sua vida é muito grande. E não é porque você não sabe que você nunca vai aprender. Você está num presente de não saber. Mas o futuro a mim pertence e eu sou o professor. Essa palavra ela ficou marcada no meu coração de uma forma tão grande que ali me deu força, Evelyn, para mim começar a buscar em Deus
o que eu precisaria melhorar, onde eu precisaria amadurecer, onde eu precisaria evoluir. Você tem uma noção, eu fiz um propósito. Eu louvava 21 louvor da harpa todos os dias. Eu fiz 40 dias de propósito. Todos os dias eu louvava 21 louvor. E eu orava e dizia ao Senhor, Deus, naquela época não é igual hoje, que a gente dá um Google, a gente tem uma entoação de um louvor da harpa. Isso, você ia no seu jeito. Eu ia no meu jeito e às vezes eu orava, eu acordava ouvindo o louvor, a entoação da música. Eu me lembro como se fosse hoje um dia, eu estava cochilando à tarde e eu escutei a entoação daquele hino 84. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. E aquele louvor ali falando comigo, eu disse, Senhor, o que é isso? Deus disse, eu te ensino. Porque aquele que quer, aquele que tem sede, vem e beba. Olha só. Entendeu? Então você estava ali, você tinha sede. Eu tinha sede porque eu entendi ali que a escolha foi de Deus, mas o mérito tinha que ser meu. Às vezes a gente diz, eu tenho promessa, Deus vai me fazer uma pregadora, Deus vai me fazer uma levita, Deus vai me fazer... Mas o que é que você tem feito? Gente, Deus está falando. Poderosamente. Deus está falando. Foca nela, foca nela. Fala aí, pastora. Poderosamente, porque assim, Deus me fez a promessa, mas o que é que você tem feito para que a obra de Deus, sei lá, ela ande na sua vida? No começo do meu casamento, meu marido batia na porta do quarto, mas chegou um período que eu que chamava ele para orar, entendeu? Tem situações que Deus nos coloca que a gente precisa evoluir. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E foi esse amadurecimento que eu aprendi. Eu fui muito provada por Deus e muito aprovada. E eu louvo ao Senhor por Ele ter me escolhido. Eu sei que não foi fácil. Eu casei com meu marido é pastor. Um pastor, ele usa camisa social. Eu sabia passar ferro. Meu Deus. É uma besteira para muita gente. Mas para mim não era. Porque eu via o meu marido ir para a igreja, passando ferro, e aquilo me incomodava. A obrigação é minha. Você queria fazer isso por Entendeu? ele? Aquilo ali ele não me cobrava, mas eu via na obrigação. Eu tinha que ser uma dona de casa e eu nunca tinha sido. A realidade é essa. Nunca teve um comprometimento com o seu lar? Não. Então eu tive que aprender como eu aprendi. Orando. Eu ia passar ferro, eu ficava orando. Eu fiz propósito de oração para aprender a passar ferro. Pasmem vocês. Pode dizer, a pastora tá louca, tá mentindo. Então não, isso é a pura verdade. Sim. Eu fiz propósito de oração para aprender a passar ferro. Uma coisa tão simples que eu já tive as mulheres que querem ser empoderadas. Sim. Diz que não há necessidade de passar ferro. É verdade. Mas ali eu entendi que ali havia uma necessidade para me amadurecer como mulher. Para me virar uma dona de casa, para me virar uma família. Porque quando eu casei eu era só. A mulher que edifica, né? Eu tive que viver isso. Eu não sabia cozinhar. Hoje eu trabalho com cozinha. Faço bolo salgado, doces, Pois é. comidas. Eu cozinho para 300 pessoas. Pois é. Faço banquete para a igreja toda. Da forma que Deus me chamou rápido, Ele também me preparou rápido. Entendeu? E quando Ele me ungiu, eu fiquei nesse processo e comecei a buscar a Deus. E comecei a buscar a Deus e comecei a ler Bíblia. Eu respirava Bíblia. Mergulhou. Eu acordava Bíblia e eu não sabia nem ler direito. Sim. Mas eu dizia, Senhor, se a palavra diz que Tu é aquele que dá o entendimento, o Senhor me dá entendimento que eu preciso entender o que está aqui. Porque como é que eu vou ser uma pastora se eu não sei instruir aquele que precisa? Meu Deus. E o meu esposo, ele é meu eterno professor. Porque todas as dúvidas eu tirei com ele, tudo que eu aprendi foi com ele. E eu agradeço a Deus todos os dias. Mas ali eu comecei a viver o ministério, né? Muito árduo, muito difícil, mas evoluindo a cada dia. Todo dia um desafio. Todos os dias um desafio. A promessa de Deus se cumpriu de uma forma terrível. Meu Deus, eu creio. E apressadamente na minha vida, Evany. Que eu fiquei sem entender há um bom tempo, mas depois eu compreendi. Porque quando eu casei, a gente passou 2 anos e meio sem eu engravidar. E eu não tomava anticoncepcional, eu não tomava remédio. Só orava e dizia assim, Senhor, no dia que você chegar e ver o momento, o Senhor vai me dar um filho. Né? Que o pastor, ele tinha um desejo de ter um filho da velhice. Né? E ele dizia direto. E eu orava e dizia ao Senhor, Deus, a tua vontade vai prevalecer. Eu acho que ele já tinha os seus 41 anos. 41. Que não é velho, né? Mas na visão dele, né, ele dizia isso, era. Ele contava isso, eu ficava rindo. Aí o que é que acontece? Eu engravidei com 2 anos e meio de casamento. Depois de um grande vento. Depois de um vento que eu arrumei minhas coisas para ir embora. Nesse período, antes de eu engravidar. Foi mesmo. Eu dizia que não vivia mais com ele dizia que não vivia mais comigo. Meu Deus. Por causa de igreja. Você acredita nisso? Foi mesmo. Por causa de culto, por causa de pessoas. O nosso casamento estava sem nenhuma estabilidade. Sim. E eu nesse dia arrumei minhas coisas e disse, vou embora. E ele vá. E eu ainda arrumei. Deixei as coisas, enchi a mala do carro dele e fui. Disse, leve minhas coisas para casa da minha tia. Ele disse que quando eu fui pegar a chave do carro para levar as coisas,
o telefone dele tocou. Quando o telefone dele tocou, era um irmão lá da Bahia, de Itabuna, na Bahia. Não, de Paulo Afonso, melhor. Disse, pastor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Ele disse, estou bem. Sou pastor, o senhor me trouxe aqui a memória, a história de Jó. E mandou eu contar pro senhor. Não sei o que está acontecendo, mas o senhor sabe. Você pode falar, irmão? Ele disse, Jó, ele perdeu tudo, não foi, pastor? Aí ele disse, foi. Mas quando Deus restituiu tudo o que ele tinha antes e deu em dobro, ele deu com a mesma mulher ou foi com outra? Meu Deus. Aí ele disse que respondeu, foi com a mesma. Ele disse, por que o senhor quer deixar sua esposa? E ali eu já estava aperreada, né? Ligando. Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Ele disse, Você já estava lá? já estava lá. Com a minha filha. Sim. Esperando ele levar as coisas. Sim. Aí ele ligou. Eu liguei, eu disse, cadê minhas coisas? Você não trouxe? Ele disse, eu não vou levar, não. Se você quiser vir buscar. Agora tem um euzinho também, né? Um orgulhozinho, né? orgulho. Ele não disse nem a pau. Depois do fato ocorrido, E ele foi veio que ele revelar. contou a história, né? Uhum. Mas antes disso, ele não disse que recebeu uma ligação, que foi proibido de levar as coisas. Ele só disse assim, eu não vou levar. Se você quiser vir buscar, venha. Como se ele quisesse tirar sobre ele a responsabilidade. Sim. Aí a minha tia olhou pra mim e disse, mulher, vai se embora pra tua casa. Sério, né? Eu vou, né? Se vai. Eu vou, né? É, né? Aí eu fui. Aí pronto, depois desse processo que a gente passou, quando foi 2 meses e meio, eu engravidei. Você saiu de casa, assim, e estava decidida a terminar. Só passei só algumas horas separada. Voltou. Algumas horas, acho que umas 2 horinhas, Algumas Processando. horinhas. Voltou. E aí, 2 meses depois, 2 meses descobriu. depois, eu descobri que estava grávida. Grávida de quantos meses? Não, acho que eu tava com... ia fazer 2 meses ainda de grávida. Então, quando você saiu, talvez já estivesse, Já né? estivesse. Porque eu comecei assim, a sentir, a desmaiar. Fraqueza. Fraqueza, uma fraqueza terrível. Uhum. Aí as irmãs que estavam perto de mim diziam, pastor, tá normal esse negócio não. Isso é mulher, porque eu descobri diabetes grávida, né? Antes de engravidar, eu já tinha diabetes. Sim. Só que quando eu engravidei, prevaleceu. Aí foi quando eu fiz o exame, foi que eu descobri. Só que eu não sabia que era sintoma de diabetes. E eu achava que era alguma enfermidade e comecei a fazer exame. Só que quando eu engravidei, no dia que a gente, que eu disse assim, eu tô com sentimento de grávida. Ele olhou pra mim e disse, Deus já falou comigo. Eu disse, Deus falou o que com tu? Ele disse, Deus falou comigo, você tá grávida. Eu disse, tô nada, isso é conversa. Ele disse, você tá grávida. E Deus já disse a mim que é um menino. E o nome dele é Josué Caleb. Meu Deus. Aí eu comecei a arengar, né? Disse, não existe isso não. Meu amigo, eu não sei nem se eu tô grávida, você já tá contando essa história toda. Ele disse, Deus já falou. E eu não tenho nenhum palpite. Ele disse, não. Quando Deus foi dizer pra Sara que ela tava grávida, ele disse a quem o nome? Falou com quem primeiro que ela ia gerar? Com Abraão. Aí eu olhei pra ele, eu disse, tá certo, meu filho, tá bom. Tá dizendo, né? Vou fazer o exame. Aí comprei o exame de farmácia. Sim. Comprei o exame de farmácia, deu negativo. Eu disse, aí, tá vendo que tu tá Eita. ficando doido? Ele Meu disse, Deus. duvida, pode fazer 10 exames de farmácia. Se der errado, eu ainda vou com o que Deus falou comigo. É mesmo. Você está grávida, e o nome do menino é Josué Caleb. Rapaz, ele passou 1 mês e meio contando essa história. Evani, todas as vezes aí eu fui fazer exame de sangue, o beta. Nessa época eu fazia visita no HGE. Deus abriu uma porta no HGE pra gente. Eu passei 5 anos fazendo visita no HGE. A gente ganhou mais de 6 mil almas pra Jesus. Glória a Deus. Aí eu fui fazer visita. Só que de manhã eu fui caladinha, sem dizer a ele. Fui fazer o exame de sangue. Quando a gente foi pra visita, à tarde, quando foi às 4h30, eu fui buscar o exame. Quando chegou lá, ô glória. Quando chegou lá, a gente buscou o exame. Aí o exame tinha, na época, quando eu fiz o exame da Tatá, deu reagente, positivo e negativo, né? Negativo e positivo. E quando foi do Caleb, foi reagente e não reagente, então eu não entendia. Aí deu reagente, eu disse, minha gente, olha, eu peguei o exame, mas tá dando reagente, o que é isso? As irmãs também leigas, oxe, poxa, eu não sei não, eu disse, e agora, o que é que nós faz? Vamos dar um Google aqui, fazer alguma coisa pra saber, né, 11 anos. Aí o que acontece? A gente foi, quando chegou em casa, eu disse, eu não ia contar tu não, mas eu tenho que contar que eu fiz o exame e tu é mais entendido do que eu, vê o que é que tá dizendo aqui esse exame. Eu disse, tá dizendo que tu tá grávida. Positivo. Tu tá grávida. Eu disse, e esse negócio reagente aqui? Eu disse, você tá grávida. Eu disse a você tá grávida e é um menino e é Josué Caleb. Meu Deus. Foi. Então, a promessa se cumpriu. Se cumpriu. Né? Jesus te deu Josué Te deu Caleb, Josué Caleb. revelou pro pastor. Revelou pra ele. E aí já foi Outra história. Eu passei um processo muito grande para emagrecer, né? Eu tive uma crise de depressão no ano de 2023, né? Nesse ano eu passei esse processo, pensei que eu ia enlouquecer. No começo de 2022 para 2023, eu tive uma crise de ansiedade terrível.
Eu achei que eu ia morrer, viu? Eu tava com 130 quilos. 130. Diabetes, hipertensa. Só vivia na UPA com a diabetes 400, 450. Meu Deus. O médico disse, vai morrer. Vamos combinar de tu voltar aqui de É, novo. outra Tem que história. ter a parte 2. Tem que ter, é Tem que ter a necessário. parte 2. Mas fica É à vontade, necessário. pastora. Deus colocou uma palavra em meu coração. Porque o nosso Deus é um Deus que supera. Ele supera qualquer uma das nossas expectativas. Ele tem poder para isso. E é isso que eu quero falar, né? Deixar essa palavra. E eu vim com isso no meu coração. Aqui não é nada sobre mim. Nada. Deus pode Nunca desta é tarde. sobre nós. É tudo sobre Ele. Sobre ele. Porque se não fosse por Ele, por causa dele, nós não estaríamos aqui. Então eu quero verdade. louvar e externar minha gratidão ao Deus que pode e faz todas as coisas. Aquele que é poderoso, Pra fazer muito mais além muito mais além.